que é a live especial sobre as feridas emocionais e relacionamento amoroso. Depois de uma semana intensa de lives, foram 6 lives até agora, nós estamos fechando com essa que é a 7ª live. E hoje eu vou fazer o quê? Vou falar um resumo sobre feridas emocionais, o que é um relacionamento saudável, o que é um adulto saudável, e vou falar principalmente sobre os conflitos entre as feridas emocionais. Porque você pode ter percebido que você tem a ferida do abandono, pode ter percebido que você tem a ferida da injustiça. Como é que funciona essa combinação de traços? Claro que eu não vou poder falar aqui do perfil de uma pessoa, mas eu vou poder falar dos conflitos entre os seus traços. Vou dar o exemplo do meu, que tem algumas coisas no meu perfil que são quase opostas. Como que eu faço para lidar com esses conflitos? Vou falar das semelhanças também, porque isso pode ser um desafio no seu relacionamento também. Se você tem a ferida do abandono e está se relacionando com alguém que tem a ferida da rejeição, por exemplo, tem coisas que são opostas. E aí um fica esperando do outro coisas que o outro não vai saber fazer. Nem sabe o que é, né? Porque cada um tem o seu jeitão de ser, seu jeito especial, único e incrível. Eu falo que nós somos uma poção mágica, né? Bem-vinda, Cláudia, Liliane, Ale, Cris. Sejam muito bem-vindas, boa noite. Vocês viram que eu mudei tudo, eu tenho essa pequena característica que inclusive é da ferida da rejeição, eu acabo mudando tudo. Eu ia fazer a aula no YouTube, porque a gente vai precisar, eu acredito, vai precisar de mais do que 1 hora, mas eu resolvi abrir votação, porque tinha bastante gente pedindo para fazer no Instagram. E eu sei que facilita muito a vida das pessoas mesmo no Instagram, né? Então mandei e-mail para todo mundo que tinha se inscrito, para avisar que ia ser aqui no Insta. Coloquei 2 posts para chamar vocês. Oi, Lu, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Eu fiz, como as lives estão liberadas para quem está no canal do Telegram, todos os replays, então eu não vou falar tudo que eu falei, porque também eu ia precisar de um dia inteiro, né? Devia ter começado às 8 da manhã. Mas então eu enxuguei, vou fazer um breve resumo das feridas, espero que você já tenha assistido as lives das feridas emocionais, e vou falar sobre os conflitos, tá? Se você não assistiu nenhuma aula, não se preocupe, eu vou fazer um breve resumo e quando eu estiver falando dos conflitos, eu vou falar um pouquinho mais de cada ferida para vocês entenderem os conflitos. Combinado? Eu vou pedir uma coisa, quem está aqui, me dá um joinha, me dá coraçãozinho para eu saber se vocês estão me ouvindo, tá? Se a voz está bem para vocês. Oi, Érica! E, gente, primeiro eu quero agradecer vocês por vocês estarem comigo esses 7 dias, por vocês estarem acompanhando as lives, respondendo os meus e-mails, respondendo a caixinha de perguntas aqui no Stories, um monte de gente me chamando no direct, muito obrigada. E antes da gente começar, vamos rezar para que não acabe a energia elétrica, para que a cachorrada não comece a enlouquecer, para que quando o Henrique for tomar banho, porque ele está mega cansado, ele também não dê um chilique, não faça um escândalo, tá? Vamos torcer para que o nosso domingo, a nossa aula especial seja aí com essa... A gente consiga fechar essa semana com chave de ouro, sem nenhum imprevisto. Quem tava aqui, gente, domingo? Foi domingo, né? Que acabou a força. Simplesmente acabou a energia elétrica aqui em casa. E eu fiz com 3G e com a luz do notebook. Foi uma loucura, ok? Então vamos lá, vou começar falando, tá? Então é um resumão mesmo. Se vocês tiverem dúvidas, vão colocando aqui. Se eu não responder na hora, não se preocupem. Depois eu vou voltar, tá? Para responder as dúvidas de vocês. A Cris tá falando, muito obrigada por tanto conteúdo. Sou muito complicada, acho que tenho todas as feridas, menos da humilhação. Excelente, Cris. Já vou responder uma pergunta. Ai, meu Deus, eu saio do roteiro. Ai. Obrigada, Érica. Falou que está ótimo o áudio. Quem tem, lembra que eu falei que nós, todo mundo tem as 5 feridas emocionais, eu vou explicar pra vocês. E a gente tem proporções diferentes, então eu posso ter 30% de uma, 10% da outra, 13% de outra, né? Por isso que eu falo que eu faço o mapa das feridas emocionais, como você funciona. Quem tem um pouco de todos os perfis, de todas as feridas emocionais, vai ter eles meio equilibrados, né? Meio proporcionais, não quer dizer que a pessoa está equilibrada, né? Pode estar equilibrado nas feridas, mas está tudo na dor e aí a vida da pessoa tá o caos. O que acontece, Cris? Isso pode ser o que aconteça com você. Quem tem um pouco de tudo, o que acontece? Eu sinto um pouco da dor de todas. E aí o que acontece? Se eu tô num recurso, aquele recurso pode me ajudar a sair da dor
das outras feridas. Agora, se todas as feridas estão na dor, o bicho tá pegando, porque elas são muito proporcionais. Então, normalmente, quem eu ia falar, ó que coisa doida. Normalmente, quem tem essa proporção equilibrada se sente mais confuso, sim. E não só porque eu estou falando aqui das feridas, tá? Você provavelmente em várias situações da sua vida você se sentiu confusa, não sabe o que quer, não sabe se quer estar em evidência, não sabe se quer aparecer, não sabe se quer ganhar, não sabe se quer se esconder, né? Não sabe se quer companhia, se quer ficar sozinho. E isso é muito comum. Por quê? Porque tem um pouco de tudo. Então, você vai precisar aprender a dosar. Se você puder descobrir o seu mapa, melhor. Mas se você já identificou quais são, né, as feridas que mais estão te marcando naquele momento, que como a gente avalia isso? Eu, para fazer o mapa, avalio no corpo, mas vocês que não têm mapa podem avaliar através do comportamento de vocês. E aí vocês podem avaliar, opa, este comportamento é quando eu estou com medo de ser rejeitada. Eu tenho esse comportamento quando eu estou com medo de ser abandonada. E aí você avalia através do seu comportamento qual é a ferida que está mais ativada. Porque a vantagem, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, gente. A vantagem de quem tem os traços muito proporcionais, você tem um pouco de todos os recursos, só que você também vai ter a dor de todas as feridas. Quem tem um traço muito alto de uma ferida, vai ter menos recursos das outras feridas, mas em compensação dessa ferida aqui, essa pessoa vai ter um baita de um recurso, né? Ela vai ser características muito maiores daquele recurso, tá bom? Então, qual é a pior ferida? Vocês perguntam pra mim. A pior ferida é aquela que está na dor. Qual é o melhor perfil? Qual é a melhor combinação? Hoje a gente vai falar bastante de combinação. A melhor combinação é a sua, se ela estiver no recurso, tá? Você precisa aprender a funcionar do jeito que você nasceu para funcionar. Não adianta você tentar funcionar de um outro jeito que não é seu. Se o seu mundo é o mundo do pensar, não adianta você ficar tentando inventar o do sentir. Primeiro aprende a ficar confortável no mundo do pensar, depois você vai para a evolução, que é o mundo do sentir. E tem gente que é o contrário, é muito sensível. É preciso aprender a dosar essa sensibilidade para depois ir para o mundo do pensar, tá? Tô dando exemplos aqui, né, gente? Vamos lá. Eu vou começar falando o que é um relacionamento saudável. Relacionamento saudável é quando duas pessoas estão confortáveis em ser quem são. Onde essas pessoas, elas não precisam ter medo de ser quem elas são, de falar o que elas pensam, de falar o que elas sentem, com medo do julgamento do outro, com medo do que o outro vai pensar, com medo do outro ir embora, etc. Aí é que o bicho pega, né? Aí se a gente for avaliar na nossa vida, quantos relacionamentos saudáveis a gente tem na nossa vida? Porque eu não tô falando só de relacionamento amoroso, não. É relacionamento com pai e mãe, relacionamento com filhos, relacionamento com irmãos, com amigos e com relacionamento amoroso. Então, como que a gente entra num relacionamento saudável? Eu preciso estar saudável. Porque enquanto eu estou me preocupando com o que os outros pensam de mim, vai ser muito difícil eu estar confortável dentro de um relacionamento. Se eu tenho medo do que as outras pessoas de mim, vai ser muito difícil eu ser eu mesma. Eu acabei de fazer um post lá no feed, né? Busque coragem para ser você mesma. O resto vai ser muito mais fácil. Porque quando você perceber que se preocupar com os outros não acrescenta em nada na sua vida, a não ser problemas, ó o barulhão aqui, aí você vai agir de um modo diferente. E aí vai ficar tudo muito mais leve. Porque a maioria das nossas dificuldades é o medo do que os outros vão pensar. E vocês vão entender por quê, porque eu vou falar do medo também. Tá bom? Então. E aí eu sempre falo, né? Relacionamento amoroso saudável. Eu tenho 2 adultos saudáveis que fazem ajustes e chegam até o caminho do meio. Então, não é saudável quando uma pessoa se desprende de tudo, se abdica de tudo, faz todas as vontades do outro. Então, eu tô aqui e eu ando até aqui, não é saudável. O outro também. Aliás, ficar aqui e o outro vir até mim também não é saudável. Eu não tenho uma postura saudável. Ah, é mais confortável porque é tudo do seu jeito. Também não é saudável, tá? Um relacionamento, ele requer ajustes, ele requer combinações, requer negociações, requer ceder. É sair um pouco além do meu umbigo. Mas também não é fazer tudo pro outro, não é eu tenho que fazer tudo para agradar, para ele me amar, para ele ficar do meu lado, para ele não me trair, para ele não me abandonar. Ok? Então vamos lá. Ó, tem gente me respondendo no direct, não tá na live, vem pra live. Que aparece aqui, né? Mas pelo menos não interrompe.
Então vamos falar o que é um adulto saudável, que vocês devem estar se perguntando, né? Eu falei isso na live número 1. O que é um adulto saudável? A primeira coisa, um adulto saudável é capaz de se sustentar, é o autossustento. É o autossustento emocional, então eu dou conta das minhas emoções, eu dou conta do que eu sinto, do que eu penso, do que eu faço, né? Eu sou responsável pelas consequências que eu exerço na minha vida, então eu tomo decisões, se dá certo eu vou colher os frutos, se dá errado eu vou colher os frutos também. E o autossustento financeiro, eu como adulto sou capaz de me sustentar financeiramente. Eu não preciso mais dos meus pais. Isso é, né, cortar o cordão umbilical pela segunda vez, porque a gente corta o cordão umbilical quando a gente nasce, né? Mas a gente vive ainda com os pais, precisa, é dependente deles. Um adulto saudável é capaz de se sustentar financeiramente, tomar as próprias decisões. O que acontece com muita gente é que eu não quero abrir mão da minha qualidade de vida, eu não quero abrir mão, às vezes, do conforto que eu tenho para ir morar sozinha, porque aí eu vou perder isso, vou perder aquilo, vou ter que abrir mão de não sei o quê. E aí eu não quero. Aí eu mantenho essa conexão com os meus pais. E isso dá chabu, principalmente quando a gente vai querer ser feliz num relacionamento amoroso, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. E quando é mais profundo assim, eu só nas sessões, gente, senão eu não consigo falar tudo que eu quero pra falar. Então é a primeira coisa, o autossustento. Segunda coisa, é ir para o mundo. Então, se eu já sou capaz de dar conta de mim, das minhas decisões, da minha própria vida, eu vou para o mundo. O que é isso? Sair da casa dos pais. É morar sozinho, ir morar em república, ir morar com um parceiro, né? O que acontece antigamente? Principalmente com mulheres. E aí a gente precisa entender que é uma questão histórica, tá, gente? Não é porque é o ideal, não. A mulher precisava casar para sair de casa, né? Porque era muito difícil. Há pouco tempo atrás era muito difícil uma mulher se sustentar. E há muito tempo atrás a mulher não tinha direito a nada, né? A birosca nenhuma. Ela não tinha direito a trabalhar, ela não tinha direito a receber o salário, ela não tinha direito a patrimônio nenhum. Então é uma questão histórica a mulher esperar casar para sair de casa. Mas o adulto independente, ele vai para o mundo, ele corta essa dependência dos pais e vai seguir com a própria vida, né? Lidando com as próprias escolhas. Lembra que eu falei, mas aí eu não vou mais ter carro, mas aí eu vou morar longe, mas aí eu não tenho dinheiro para pagar o apartamento nesse bairro que eu moro. Adultos têm que tomar essas decisões mesmo e têm que lidar com essas consequências, tá bom? Então, já fica o recado aí, para quem está morando com os pais. E vocês podem inventar as mentirinhas que vocês quiserem, tá bom? Pra mim, não tem problema, eu tô dando aqui o recado que eu preciso dar, tô dando a informação que eu preciso dar. Terceiro ponto de um adulto saudável, ter um relacionamento estável, né? Não é ter, porque ninguém precisa casar para ser feliz, já falei, a vida fica mais leve, mas ser capaz de manter um relacionamento estável, não porque precisa, nem porque é uma obrigação, mas eu sou capaz, mas eu posso fazer escolhas. Então, por quê? Que o relacionamento saudável é uma das características de um adulto saudável. Porque eu preciso fazer negociações, eu preciso fazer concessões, eu preciso compreender a outra pessoa, eu preciso aprender a comunicar as minhas necessidades. E tudo isso requer um desprendimento, um jogo de cintura. Então é quando eu começo a efetivamente me abrir um pouco mais para uma outra pessoa, me conectar mais profundamente com uma outra pessoa, né? E dentro da psicologia, eles chamam o relacionamento estável mais de 3 anos. Então não é ter um monte de namorado, né? Então é ser capaz, não necessariamente quer dizer que você tem que casar pra ser feliz, porque tem um monte de gente casada aí que é infeliz pra cacete, tá? Que vocês ficam vendo as fotinhas no Instagram que tá todo mundo feliz, tirando fotinho com o marido que se ama e tem um pega pra capar por trás. Eu sei, porque eu sou terapeuta e eu recebo umas mensagens loucas, tá bom? Então não se enganem e, aliás, parem de se comparar. É a ferida da injustiça, chega de comparação, né? Boa noite, Renata. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Rita, linda, maravilhosa. Cleo, Nayara, Márcia, Lu, Lícia, Rejane, Ale. Então tá. Quarto ponto de um adulto saudável. Fazer projetos, ser projetos para além do próprio umbigo. Né, que pode ser traduzido em ter filhos. Ter filhos é a maior experiência de abrir mão de tudo,
né? Quem já tem filho sabe como é isso na prática. Mas não é de tudo, né? Mas é de ser um projeto que vai além de você, vai além da sua necessidade, por exemplo, de conquistar, de ter dinheiro, de ter um bom trabalho, de fazer viagens, de fazer o que você gosta, de fazer o que você quer. Então é um projeto que vai além de você. Tem gente que sublimam isso com outras coisas, né? Mas dentro da psicologia tá mais ligado a ter filhos, a escolha de ter filhos. É claro que quando é por acidente, né, gente? É por acidente. Se bem que eu acredito que acidentes não acontecem, né? Apesar de eu ter tido uma filha por acidente, acidentes não existem. Não existem. Então, 4 pontos de um adulto saudável. Autossustento emocional e financeiro, né? Psicológico, ser capaz de dar conta da própria vida. E, gente, quando eu falo ser capaz de lidar, não é que assim, eu nunca vou pedir ajuda, mas é ser capaz até de pedir ajuda quando for preciso. Mas não é aquela pessoa que fica esperando os outros fazerem por si, né? Não é aquela pessoa que acha que o pai tem que dar dinheiro porque ele é rico, ou porque o marido tem que fazer porque ele sabe fazer, né? É pedir ajuda é diferente de esperar ajuda. Então, ser independente é você ser capaz de fazer sozinho e quando for preciso você pedir ajuda. A gente precisa prestar atenção nesses detalhes, porque senão a gente chega aos extremismos, né? Nada do que é extremo é bom. A gente precisa do caminho do meio, do caminho do equilíbrio. O segundo ponto é ir para o mundo. Então, já que eu sou capaz de me autossustentar, de lidar com a minha própria vida, ser responsável pelas minhas decisões, pelos meus atos, eu sou capaz de ir para o mundo sozinha. E aí eu saio da casa dos meus pais. Isso para morar com um companheiro, para morar sozinho, para morar em república, né? Seja lá o que for. O terceiro ponto é ter um relacionamento estável, amoroso, ter um relacionamento amoroso estável por mais de 3 anos, que é onde eu exerço a minha capacidade de compaixão, de negociação, de ceder, né? E de se me conectar mais profundamente com alguém. Seja bem-vinda, Estherzinha! E a quarta característica é esse projeto, além do seu próprio umbigo, das suas próprias necessidades, que é ter filhos, né? E outros projetos, mas na maioria das pessoas é ter filhos, porque às vezes outros projetos estão ligados ao meu ego, necessidades minhas. O filho não é uma necessidade, quer dizer, eu vou fazer um post um dia sobre isso. Os piores motivos para ter um filho, né? Ai, porque eu nunca mais vou ficar sozinha. Ai, porque quando eu ficar velha, os meus filhos vão cuidar de mim. Ah, gente, aperta a campainha aí. Bem, piores motivos para ter filhos. Não. Ter filhos é um projeto para criar para o mundo. E tem gente que fala isso da boca para fora, mas fica ali e não deixa os filhos embora. Ou porque tá super protegendo eles, ou porque acha que não vai conseguir viver sem os filhos. Então, muita atenção nisso também. Filhos é um projeto para o mundo, não é um projeto para você se sentir ali felizinha. Ai, como os meus filhos são incríveis, tá? Porque senão você tá suprindo as suas necessidades do ego. Agora vamos falar de medo, né? Então, um relacionamento amoroso precisa de 2 adultos saudáveis, certo? Eu expliquei várias vezes durante essa semana o que acontece quando um adulto saudável encontra um adulto doente. E quando eu tô falando doente, gente, eu não tô falando de uma pessoa que tem uma doença mesmo, psicológica, uma doença mental, uma doença física. Eu tô falando que não tem essas características. Um adulto que não é capaz de lidar com as próprias vidas, que não é capaz de assumir os próprios erros, que não é capaz de se autossustentar, que não é capaz de manter um relacionamento saudável. Eu tô falando disso, tá? Quando 2 adultos se encontram, um deles é saudável e o outro não, o que acontece? Esse aqui que é saudável, ou ele vai embora e vai falar assim, eu não vou dar conta dessa pessoa doente, eu sou adulto, ele também é adulto, ele tem que se virar para ser um adulto saudável, eu já dei conta de mim, ele tem que dar conta dele, eu vou embora. Eu não sou responsável por essa pessoa. Ou ele vai adoecer. E aí vão virar 2 adultos doentes juntos. Que é o que mais tem, tá? Inclusive eu e vocês que estão me assistindo aí. Porque até a gente chegar nisso aqui é um processo. E uma pessoa saudável, para trazer o doente a ficar saudável, dá trabalho. Porque não é num convencimento. A gente não consegue nada. Não adianta ficar falando assim, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Ninguém faz por convencimento. As pessoas fazem por necessidade. Inclusive, eu ajudo as minhas clientes a mudarem os próprios comportamentos e inspirarem, né? Ou essa mudança vai refletir nos namorados, ex-namorados, nos paqueras, nos crushes, ok. Mas não é assim, não, se eu encontrar um adulto saudável, ele vai me resgatar, vai me salvar. Não existe isso, né? Isso aí existe lá nos filmes da Cinderela, é bem bonito mesmo, mas isso não existe na vida real, tá?
Então vamos lá. Por que que um adulto não fica saudável às vezes? Gente, depois vocês me falam se tá travando. Pra mim, parece às vezes que tá travando aqui. Por quê? Porque tem o medo. A gente tem medo. A gente é ser humano. A gente tem medo. A gente é biologicamente programada para ter medo. Uma parte do nosso cérebro é programada para ter medo, né? Então, a gente simplificando aí a neurologia, que se for alguém especialista que vai querer me matar, mas eu tô simplificando para quem nunca ouviu falar disso, tá? Então, por favor, quem conhece mais, não fiquem me julgando, enchendo meu saco aí, que eu não tenho paciência, eu estou simplificando a vida de quem tá me assistindo e nunca ouviu falar nisso. E não vai estudar, pegar um livro de neurologia, de neurociência. 3 partes. Cérebro reptiliano, que é a nossa parte mais antiga. Pensa no macaco velho de guerra. É o nosso cérebro reptiliano. Ele é responsável pela nossa sobrevivência. E nada mais. Essa parte do nosso cérebro não está nem aí se você está feliz. Ela quer que você esteja respirando, comendo e dormindo. Ok? Vocês precisam entender isso, porque isso é a base de tudo. Depois vem o cérebro responsável pelas nossas emoções, a parte, não é o cérebro. A parte do cérebro responsável pelas nossas emoções, o sistema límbico, que alguns mamíferos também têm essa parte. E depois vem a parte maior do nosso cérebro, que é o neocórtex, que é responsável pelas nossas pela parte racional, pelas decisões, por a gente avaliar as consequências, ó, se eu fizer isso, acontece aquilo, essa capacidade lógica de conectar as informações, e também uma parte mais nova desse cérebro é responsável pela necessidade de liberdade, de encontrar um propósito, de ter felicidade, de ser feliz, tá? E isso tudo acontece ao mesmo tempo, né? Tudo acontece ao mesmo tempo, tudo junto. Ai, obrigada, Érica. Você me avisou que não está travando. Ótimo. Então tá bom. Então beleza, é só uma impressão minha. O que acontece? Qual parte do seu cérebro é programada para ter medo? O seu cérebro reptiliano, né? O cara que é macaco velho. Por quê? Porque ele não tá nem aí se você tá feliz. Ele quer manter a sua sobrevivência. Inclusive é responsável por algumas funções automáticas do seu corpo, tá? Então, essa parte é programada para ter medo. Quanto mais medo você tiver, menos você se arrisca. Pensa lá no Homem das Cavernas, lá. Quanto mais ele se arrisca, menos chance ele tem de sobreviver. Então, ó, fica com bastante medo, que você vai se arriscar o menos possível, você vai fazer só aquilo que você conhece, porque se você se arriscar, você vai morrer. E essa parte do seu cérebro não quer que você morra, né? Ela foi programada para resistir, para sobreviver. E há muitos e muitos e bilhões e trilhões e sei lá quantos anos atrás, essa parte do nosso cérebro colocou um registro que é o seguinte: a gente precisava andar em bandos para sobreviver. Um ser humano, nem sei se eu posso chamar de ser humano, quem são os cientistas? Mas aquela pessoinha lá do tempo das cavernas não conseguia viver sozinho. Por quê? Eram os predadores, eram os fenômenos naturais, não tinha uma série de coisas. Se ficasse doente, quem quer cuidar dessa pessoa? Então, a gente, para sobreviver, a nossa espécie só sobreviveu porque andou em bandos. E isso criou um registro na nossa mente que a gente precisa ser amado, ser valorizado e ser amparado. Então, os 3 grandes medos de qualquer ser humano, mesmo aquele mais resistente que vai falar que não precisa de nada disso, é o medo de não ser amado, de não ser valorizado e de não ser amparado. Por quê? Se eu tô num bando e eu não sou amada por ninguém, vão me expulsar do bando, as chances de morrer é muito maior. Se eu estou num bando e eu não tenho valor nenhum, não sirvo pra nada, sou uma chata, só encho o saco de todo mundo, vão me expulsar do bando e eu vou morrer. Se eu ficar doente, ninguém vai cuidar de mim, porque eu sou uma chata, eu vou morrer. E vão me largar para trás. Então, existe um registro no nosso cérebro que é que a gente precisa ser amado, a gente precisa ser valorizada e a gente precisa ser amparada. Isso é um registro geral, todo mundo tem, ok? Daí, quando a gente nasce, a gente passa por 5 fases do desenvolvimento. Desde a barriga da mãe, desde a nossa vida lá no útero, quando o nosso sistema neurológico ainda está se formando, até mais ou menos 5, 6 anos de idade. Este processo, essas 5 fases do desenvolvimento são onde acontecem os registros das feridas emocionais. Que é rejeição, abandono, manipulação, humilhação, injustiça ou traição. Também pode ser conhecida assim. Essas feridas emocionais é que causam
os nossos grandes medos, aí elas são pessoais, intransferíveis. Sempre tem isso, né? Por quê? Porque a gente tem uma proporção única de todas essas feridas. Eu passei pelas 5 feridas, pelas 5 fases. Então eu tenho registros das 5 feridas. Você que está me assistindo, ao vivo ou a gravação, também tem o registro das 5 feridas emocionais. Mas vai ter uma fase que ficou mais registrado, ficou mais marcado do que outras. Então, proporcionalmente, você pode ter mais de uma ferida, muito mais até de uma ferida, e menos de outras. E que eu tava falando no começo. Tem pessoas que têm esses traços das feridas emocionais mais equilibrados. Então, mais ou menos ali, as proporções muito próximas. Isso vai trazer o quê? Vai trazer as suas características de funcionamento. Você foi passando por essas fases do desenvolvimento, a sua mente, né, o registro neurológico que ficou lá nas sinapses, né, no seu sistema neurológico, ficou um registro lá. Isso moldou a sua forma de pensar, de agir e o formato do seu corpo. Tudo isso com base naquela fase, naquele medo, naquela sensação que você viveu. Ok? Então eu vou falar agora sobre as 5 feridas emocionais, vou falar separadamente, mas eu quero que você lembre que você tem todas, tá? Então, que nem alguém me perguntou no começo, eu me sinto confuso, eu acho que eu tenho todas. Quem tem elas proporcionalmente parecidas vai se sentir mais confusa mesmo. Tipo, eu sou uma dessas pessoas, tá? Então vamos lá. Eu aqui. Ah, não, deixa eu falar uma coisa antes. Ó, tá vendo? Ainda bem que eu tenho roteiro. E aí, antes de falar das feridas, vamos falar ainda dessa parte, né? Então, eu tenho uma parte do meu cérebro que tá programada para ter medo. Então, quando eu tenho medo, o que eu faço? Eu me protejo. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso atacar, eu posso me defender e eu posso fugir, né? Essas são basicamente as formas de proteção, de sobrevivência, né? E eu tenho uma outra parte do meu cérebro que quer ser feliz, que quer encontrar o propósito da vida, que quer saber por que viemos ao mundo, qual é a minha missão. O seu cérebro sobrevivente não tá nem aí pra sua missão. Na cabeça dele, a sua missão é nascer, procriar e morrer. O resto que se dane. De preferência, não sai de casa porque você não vai acontecer nada de errado com você. E essa outra parte do seu cérebro quer ser feliz, quer prosperar, né? Quer ter muita coisa, quer viajar ao mundo, quer conhecer pessoas incríveis. E aí que a gente tem o paradigma do medo e o paradigma do amor, né? Que pode ser chamado de paradigma da liberdade, mas quando a gente for falar de frequência das ondas energéticas, né, da física quântica, a gente fala do paradigma do amor, que é uma das frequências mais altas. Então, o paradigma do medo é me proteger, eu preciso sobreviver. Como eu faço isso? Fugindo, atacando ou me protegendo. A gente pode se proteger de várias formas, e vocês vão entender isso pelas feridas emocionais. E o paradigma do amor é ser livre, eu quero ser feliz. E para ser feliz, o que eu preciso fazer? Eu preciso me arriscar, eu preciso me desarmar e eu preciso estar vulnerável. Essa é a parte mais importante dessa live, gente, porque as feridas emocionais depois vocês podem me perguntar. Mas isso é muito importante para vocês entenderem. Por que quando a gente fala que você está na dor ou no recurso da ferida? Se eu tô na dor, na ferida, eu estou me protegendo. Eu tô no paradigma do medo. Então, ou eu tô me defendendo, ou eu tô atacando, ou eu tô fugindo. Se eu tô no recurso da ferida, eu tô no paradigma do amor. Então, eu tô me arriscando a ser quem eu sou. Eu tô usando os meus recursos. Eu não tenho mais medo do que as pessoas vão pensar de mim. Isso é muito importante, tá? A Lê perguntou se nós herdamos dos pais algumas feridas. Não. A gente tem uma carga genética, né? Mas a gente tem uma carga que é a carga das feridas emocionais, que é a forma de pensar. Então, o formato do corpo é uma coisa. É a cor do cabelo, a cor dos olhos, nariz, por exemplo, não interfere, orelha não interfere, tá? Mas as feridas emocionais a gente não herda geneticamente pelo nascimento, pelo sangue, mas a maneira de criar sim. Então, dependendo das feridas que os seus pais têm, dependendo dos medos, vamos falar de medo, dependendo dos medos que os seus pais têm, eles vão te criar a partir dos medos que eles têm, tá? Não fiquem com essa historinha na cabeça de que nós, pais, fazemos o melhor para os nossos filhos porque a gente é muito incrível. Mentira! A gente que é pai, e eu posso falar porque eu sou mãe, a gente tá fazendo o melhor na nossa cabeça, de acordo com os nossos medos. Quando eu conhecer os meus filhos e entender as feridas emocionais neles e tratar eles, lidar com eles do jeito que eles precisam, aí sim eu posso falar
que eu tô fazendo o melhor por eles. Mas até isso, gente, a gente tá fazendo pela gente, tá? A gente tá protegendo os nossos filhos, mas é dos nossos medos. Então, isso sim influencia, porque a criação deles, todas as nossas decisões são baseadas no nosso estilo de ser, né? E isso foi criado nas 5 fases do desenvolvimento. Então, tem interferência, mas não é uma carga genética, tá? Depois eu tiro essas dúvidas sobre o corpo, tá, Cris? Me lembra. Eu vou voltar aqui nos comentários. Então, vamos lá, vou falar das 5 feridas. Deixa eu ver que horas são. 9 horas? Beleza, acho que vai dar tempo. Se não der, eu já falei. Se cair a live, eu vou sair antes pra ela poder ficar salva. E depois eu volto, tá? Quem quiser volta, quem não quiser, vai assistir Fantástico, que deve ter um monte de desgraça lá. Isso, vai. Então, tá bom. Então, vamos lá. Rejeição. Quem aqui já sentiu a rejeição ou medo de ser rejeitada? Coloca um aí. O que é importante? Normalmente, quem tem medo da rejeição não foi rejeitada, tá? Porque a pessoa nem se dá a possibilidade de ser rejeitada. Quem tem a ferida da rejeição tem medo de estar em evidência. Porque se eu tô em evidência, ó, eu aqui, e eu tenho, gente, essa penteira dessa ferida da rejeição. Eu tô aqui, vocês me conhecem. Quando vocês me conhecem, cada vez mais que vocês me conhecem, cada vez mais vocês vão ter motivo para me rejeitar. Certo? Se vocês conhecem só uma foto minha, vocês vão me rejeitar num nível. Agora, se vocês me conhecem, eu conto aqui os meus segredos, e às vezes eu conto mesmo, vocês têm mais ainda. Quanto mais vocês me conhecem, mais vocês têm motivo para me rejeitar. Então, a pessoa que tem a ferida da rejeição e ela está vivendo no medo de ser rejeitada, ela vai ter muita dificuldade de se conectar com outras pessoas, de permitir que essas pessoas conheçam quem ela realmente é, para evitar o medo, para evitar a rejeição, para evitar sentir novamente essa rejeição. Ó, um monte de gente aí, tá? Então, é diferente, às vezes as pessoas confundem. E aí, assim, é como a gente sente, a gente dá o nome que a gente quiser. Mas as pessoas confundem abandono com rejeição. Quando você está com uma pessoa e ela tá ali junto com você e de repente ela não quer mais, é abandono. A rejeição é quando ela entende, ela te conhece, ela fala, não, você não serve pra mim. Né? Eu rejeito o seu ser, a sua forma de ser. Não adianta você melhorar, não adianta você me pintar o cabelo, não adianta você ficar mais bonito. Eu não quero você. Né? O abandono não. O abandono, a pessoa estava com você, estava suprindo as suas necessidades e ela foi embora. Tá? Qual é o momento que acontece a ferida da rejeição? Desde a barriga da mãe até os primeiros dias, primeiras semanas de vida. Tá? Então, o foco é o desenvolvimento e o amadurecimento do cérebro, né? Que naquele momento ali da barriga da mãe tem um desenvolvimento da medula espinhal, mas é bem pouco. Esse desenvolvimento ele vai acontecendo durante o crescimento da criança, do bebê. Então, a dor dessa criança, a energia dela é muito mais concentrada na cabeça. Então, o grande medo dela é de ser rejeitada, de estar em evidência, e o grande recurso dela é o pensar. Por quê? Porque o registro neurológico dela é de energia concentrada na cabeça. Então, é uma pessoa que tem criatividade, raciocínio muito rápido, encontra soluções rápidas para os problemas, ela é apta em reagir rapidamente às situações, na verdade, ela é muito impulsiva. Por quê? Porque ela tem uma tendência a fugir, ela tem uma tendência a escapar. São pessoas que amariam ter a capa da invisibilidade, passar despercebida no ambiente. Elas morrem de medo de estar em evidência, porque se eu aparecer demais, eu posso ser rejeitada. A Érica falou que não é mais. Não está na dor, Érica. Os recursos você tem. Então, você vai ter os recursos da criatividade, do pensar rápido. Não muda os recursos, porque as feridas não mudam. Só que você não está mais na dor. O que é não estar mais na dor? Eu não tenho mais medo de ser rejeitada. Isso quer dizer que as pessoas não vão mais me rejeitar? Não, elas podem me rejeitar, só que eu não tenho mais medo. É isso que é você sair da dor, entendeu? Não é ficar aqui esperando, não. Quando eu não sentir mais esse medo, aí sim eu vou fazer isso. Não. É o contrário, é perder o medo de ser rejeitada. Morro de medo de mostrar minhas vulnerabilidades. No caso da rejeição, é medo de mostrar qualquer coisa, tá? É medo de falar as suas ideias, medo de expor as suas ideias. Porque é uma pessoa que pensa tanto, gente, pensa tanto, que ela não consegue nem explicar tudo que ela pensa. E ela pensa assim, dá muito trabalho explicar, então eu não vou nem falar nada, ninguém vai entender. Porque às vezes até ela se acha confusa, né? E quando ela tá na dor, ela tem ideias incríveis. No dia seguinte ela acorda de mau humor, ela acha que todas as ideias são uma porcaria.
Então, quais são os recursos? Expor essas ideias para o mundo, né? Claro que não é 100% das ideias que vão ser aproveitadas, mas tem ideias que podem ser aproveitadas, né? Liberar essa criatividade. Isso não quer dizer que vai conseguir falar para todo mundo, porque são pessoas mais caladas, né? O que a gente precisa entender é que a pessoa tem um jeito de ser quando ela tem uma determinada ferida. Então, no caso de quem tem a ferida da rejeição, ela precisa de mais tempo sozinha, porque a energia dela é muito concentrada na cabeça, ela pensa muito, ela vai precisar de mais tempo sozinha até para organizar essas ideias. Então, às vezes a pessoa pergunta para mim assim: quando eu tiver no recurso, então eu vou adorar estar com as outras pessoas? Não necessariamente. Vai depender da composição aí das suas outras feridas, tá? Mas são pessoas que precisam de espaço, elas precisam de tempo sozinhas. É uma necessidade. Isso não quer dizer que elas estão na dor. É o jeito delas funcionar, tá? Porque aí quem tem a ferida do abandono, que quer estar junto o tempo todo, fica enchendo o saco dessa pessoa, que ela tem que estar com todo mundo, que ela tem que fazer festa, que ela tem que falar, que ela tem que se abrir. E aí fica achando que essa pessoa que tem a ferida da rejeição sempre tem um problema porque ela quer ficar sozinha. E querer ficar sozinha não é um problema. Anotem aí. Não é um problema, ó. Tem um conflito em querer aparecer e ao mesmo tempo ser invisível. Ai, Ale, tamo junto. Deve ter a ferida da injustiça também ou da manipulação. Da manipulação também gosta de estar em evidência. Ó, a Erika falando que era muda. E não é mudo, porque assim, aí o pessoal fala assim, a pessoa é tímida. Não é timidez, gente. É o jeito da pessoa ser. Ela não quer falar tudo que ela pensa. E quando fala tudo que pensa, não sai coisa boa, não. Aí é uma pessoa que às vezes ela é ácida, ela é arrogante. Porque não é que intelectualmente elas são superiores, mas elas são pessoas muito rápidas, muito inteligentes, entendeu? E às vezes não tem paciência. Uma coisa que eu não falei, elas não são do mundo do sentir. Lu, chegando atrasada na minha live, hein? Ai, ai, ai. Não são pessoas muito do sentir. Então, tem gente que é muito do sentir. Às vezes tem um choque. Eu vou falar dos conflitos, né? Ainda hoje, se não nessa live na parte 2. E. Quase que eu cancelei, gente. Então, é o jeito da pessoa funcionar. Ela é mais do pensar, ela é mais do raciocínio, ela precisa ficar mais sozinha. Dependendo da combinação que essa pessoa vai ter, ela vai querer ficar muito tempo sozinha, ela vai querer ficar pouco tempo sozinha, mas são pessoas que precisam de tempo sozinha. Isso não quer dizer que elas estão na dor, tá? Eu posso estar super bem, Gabriela, tô falando de mim, eu tenho ferida da rejeição, é a minha mais alta. Eu posso estar super bem, mas cara, eu preciso. Então assim, eu tomo banho mais cedo, eu venho pra cama mais cedo pra ler meu livro, pra ficar sozinha, pra trabalhar no computador. Porque é tanta gente falando, eu não consigo. A minha cabeça é como se eu não conseguisse organizar enquanto tem muita gente falando. E o Henrique fala pra caramba, né? Não falava até os 2 anos, agora fala pra caramba. Então eu preciso desse tempo, tá? Quer dizer que eu tô na dor? Não, às vezes é. O que a gente tem que prestar atenção? Eu estou fugindo do mundo, porque eu não estou suportando lidar com o que as pessoas pensam de mim. Ou eu não, tô me recolhendo porque é a minha necessidade. Por isso que eu falo, não, a gente precisa observar o medo que tá por trás. O motivo que eu tô fazendo aquilo, tá? Então vamos para a ferida do abandono. Acho que essa já tá. Eu não vou falar do formato do corpo, tá? Porque como é muito rapidinho, eu não quero que quem tá vendo a primeira vez saia tentando analisar todo mundo aí para não criar feridas onde não tem, pelo amor de Deus. Ferida do abandono. Ela vem depois, na fase do desenvolvimento. É a segunda ferida. É a segunda fase que a gente passa e é a fase da amamentação, que vai mais ou menos ali até 1 ano de idade. Depois os bebês mamam, mas não é isso. Eu tô falando da questão. Lembra que toda a questão tá no desenvolvimento neurológico e amadurecimento neurológico. Então, essa fase vai mais ou menos até 1 ano de idade e varia um pouquinho de pessoa para pessoa, tá? É o medo de ficar sozinha. Quem tem a ferida do abandono, o grande medo dessa pessoa é ficar sozinha. Por quê? Vamos entender o registro neurológico, tá? É a fase que o bebezinho tem um superpoder, um único superpoder, que é chorar, botar a boca no mundo. O bebezinho, gente, só consegue as coisas se ele chorar. Aqueles bebezinhos que é muito quieto, não tem nada, né? E pode ser que não tenha muitas necessidades mesmo, mas o bebê se comunica através do choro. Então ele chora para trocar fralda, ele chora para mamar, ele chora porque tá com frio, ele chora porque ele quer colo, porque sim, os bebês precisam de colo. Vamos entender, essa pessoa que tem a ferida do abandono, ela é muito do mundo do sentir. São pessoas extremamente sensíveis. Sensíveis em relação à pele, em relação ao tato, né, visão, audição, olfato, gustação, que fala, gente? Nem lembro. Né? Então elas gostam de sentir, elas gostam de abraço, elas gostam de beijo,
né, de sentimentos. Porque, gente, o bebezinho, quando sai da barriga da mãe, ele tem ali um turbilhão de sensações. Porque ali no útero era bom ou mal, tava tudo sempre do mesmo jeito. Quando esse bebezinho sai, ele tem que respirar, é contato com o ar, a temperatura quente, a temperatura fria, a temperatura da roupa, a textura da roupa, é o colo de um, é o colo do outro, é a fala de um, né, a voz de um, a voz do outro. Então, gente, é uma explosão de sensações. Então, essa pessoa que fica muito registro, o registro muito forte ali nessa fase, tem o registro do sentir muito alto, né? A natureza é muito sábia, o que ela cria? Ela cria uma habilidade. Então, é a habilidade do sentir. Inclusive, são pessoas que são meio... Não é sensível que fala, gente, qual é a palavra? Sensibilista, sei lá. Mas você sente, vai, quem é aí me ajuda. Você chega num lugar, você sente o ambiente, você sabe se as coisas estão bem, se estão mal, se aquela pessoa tá mal, você sente, você não sabe nem explicar porquê, mas você sente, né? E, inclusive, tem muito, quem é muito do abandono, não sabe explicar. Por quê? Porque não tem a razão, mas tem o sentir. Não, eu tô sentindo. Eu sei, eu só sei que é porque eu sei, né? Pode até ser meio visto por quem é muito do pensar, do racional, falar, nossa, nada a ver isso aí que você tá falando, né, e tal. Mas são pessoas do mundo do sentir. Então, o sentir, as emoções são extremamente sensíveis. E quem tem a ferida do abandono? Voltando lá do chorar do bebê. O grande poder é chorar. Então, quando o bebê chora, ele é atendido na necessidade dele. Mas qual é o registro que fica? Se o bebê chora e ele quer trocar fralda e a mamãe dá mamadeira. O bebê chora porque ele tá com frio e a mãe dá mamadeira. O bebê chora porque ele quer colo e a mãe dá mamadeira. Para essa criança, o registro que fica assim, olha, eu choro, tá acontecendo um negócio ruim aqui. Alguém vem e me ajuda, não é aquilo que eu quero, mas serve. Ah, isso aqui até que é bom. Inclusive, são pessoas que têm muita questão do conforto emocional, da comida emocional, da fome emocional. Por quê? Eu não sei, né, direito qual é a minha necessidade, mas eu sei que se eu comer alguma coisa, vai ajudar. Então, é a pessoa que, assim, ela precisa comer pra pensar, ela precisa comer quando ela tá triste, ela precisa comer quando ela tá feliz. Por quê? É o registro neurológico. A informação que ficou no cérebro dela, e, gente, lembra que isso é um registro das sinapses, tá? Não é uma informação consciente. É que assim, ó, tá tudo ruim, mas se a gente botar alguma coisa aqui pra dentro, fica bom. Tanto que as pessoas não querem comer salada, né? Elas vão comer pudim, elas vão comer batata, elas vão comer coisas, inclusive com a consistência mais pastosa e mais adocicada, que é similar ao leite, né? E tem também a pessoa que... Isso, é mais ou menos sensitiva a palavra, mas eu não tô querendo dizer que são paranormais, não, mas elas sentem o ambiente, é como se elas sentissem o sentimento das outras pessoas sem saber explicar. Às vezes são pessoas altamente empáticas, né? Eu sinto a dor do outro. Então, eu tô assistindo TV, eu sinto muito os sentimentos dos personagens, por exemplo. Isso, inclusive, acontece comigo. Então, quando eu não tô bem, eu não assisto uns filmes muito emotivos aí, porque senão o bicho pega aqui pro meu lado. Mas também, quando é pra chorar, é bom assistir esses filmes, porque a gente precisa extravasar essa comunicação. E vai ter o bebezinho também, que vai ter também essa ferida do abandono, que é assim, ó, o bebezinho chorou. E aí não veio a mamadeira, não veio o colo, não veio a fralda, não veio nada. E ele chorou, 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 e ninguém atendeu ele na necessidade dele. E ele chorou, 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 até que ele cansou de chorar. Esse também vai ter uma ferida do abandono. Então, percebam uma coisa que eu falo muito pra vocês. Não fiquem ligadas ao... Ai, na minha infância, porque meu pai e minha mãe fizeram, porque me rejeitaram, porque me abandonaram. Porque assim, a ferida do abandono não quer dizer que alguém abandonou o bebezinho lá e nunca mais apareceu. A ferida do abandono é que o bebê interpretou aquilo como um abandono da necessidade dele. Alguém tinha que vir aqui atender a minha necessidade e veio e atendeu pela metade, então eu tinha que trocar fralda, mas me deram a mamadeira, serve, é um conforto, ou aquele bebezinho que não teve nada. Então eu tinha que ter aquilo e não tive nada. Cansei de chorar, cansei de pedir ajuda. Oi, Bel, tudo bem? Seja bem-vinda aqui. Então essa é a ferida do abandono, tá? Então, qual é o registro neurológico? Eu preciso chorar para conseguir as coisas. Eu dependo dos outros para conseguir as coisas. Mas também qual é o recurso? Eu choro, eu consigo as coisas. Então, quando adulto, a gente precisa ter muito cuidado. Porque são pessoas que podem começar a acreditar
ou manter isso, né? Dependendo do cuidado da família, e a pergunta que a Ale fez, dependendo de como a minha família me trata, eu posso acreditar achando que eu não sou capaz de atender as minhas necessidades, que eu sempre vou precisar de outra pessoa. E quando essa pessoa não atende a minha necessidade, como é que eu vou me sentir? Abandonada. Tá? Então, por que que essa pessoa tem o grande medo dela de ficar sozinha? Não é a questão do relacionamento amoroso, de ficar solteira. Não. A questão é, se eu ficar sozinha, ninguém vai atender as minhas necessidades. Então, a superação dessa ferida é entender que eu, adulta, sou capaz de identificar e atender as minhas necessidades, mas que eu gosto sim de estar com pessoas, porque são pessoas extrovertidas. Qual é o recurso? É o recurso da comunicação, né? Mas não é mais para ficar chorando para pedir as coisas. Então, nós adultas já podemos fazer isso, mas eu vou me comunicar muito bem, eu vou fazer conexões, eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de abraçar, eu gosto de dar beijo. Mas tem que ter clareza, não somos incapazes de ficar sozinhas, porque somos capazes de atender as nossas necessidades. Mas gostamos sim de estar juntos, então vamos buscar grupos de pessoas que queiram ficar junto. O que acontece? Olha, eu adiantando. Gente, pra que eu faço roteiro mesmo se eu adianto o assunto? Aí, a pessoa que tem a ferida do abandono muito alta, né, na proporção, tá namorando um cara que tem a ferida da rejeição muito alta. Aí o cara quer ficar sozinho. E ela não sai do pé dele. O que acontece? Vai dar merda. Por quê? Ela quer falar, ela quer conversar, ela quer fazer tudo junto, ela quer ir no banheiro junto. Enquanto ela toma banho, ela quer que o cara fique sentado no vaso ali conversando com ela. E o cara que tá pedindo, pelo amor de Deus, pra ela ficar quieta, porque ele quer pensar, porque ele quer organizar os pensamentos dele. Percebe? Aí, quando um não entende, não, porque pelo menos eu, até pouco tempo atrás, até quase 1 ou 2 anos atrás, não entendia nada disso. Eu não entendi esses conflitos, nem comigo mesma e nem com os outros. Aí você fica achando que a culpa é do outro, porque o outro não quer, porque o outro não faz, porque é óbvio que tem que ser assim, porque o óbvio, gente, é o que é o nosso mundo. E o mundo do outro sempre vai ser esquisito. Então, quando a gente entende que as pessoas têm necessidades diferentes, que dá pra conviver sim. Agora, se eu tô sempre achando que eu não posso ficar, que eu não posso ficar sozinha, que se eu ficar sozinha o mundo vai cair, porque todo mundo me abandonou, porque ninguém quer ficar comigo, porque ninguém me responde no WhatsApp, eu tô no paradigma do medo. Porque eu estou achando que a minha vida, a felicidade depende de outras pessoas, percebem? Ai, obrigada! Elogios aí da minha tia Bel, fofa. Imagina uma leonina com a ferida do abandono. Ha! Então, aí ela vira o bicho pra ter atenção, né? Ela vira aquele monstro. Quando ela não tem o que ela quer, o que ela faz? Qual é o recurso? Chorar. Aí ela chora, grita, esperneia, algumas se fazem de vítima. Hoje até recebi um direct. Nossa, antes eu inventava uma doença, inventava que tava com problema. Inclusive, assim, é até uma questão inconsciente. Tem pessoas que têm até desmaio. Por quê? Se eu precisar das pessoas, elas não vão mais poder ir embora. Então, é uma forma do meu sistema, mesmo que não saudável, de manter as pessoas próximas de mim, né? Por isso que é um corpo fofinho. É um corpo para as pessoas quererem ficar perto de mim. Vamos lá. Ferida da manipulação. Quem tem a ferida do abandono aí, coloca aí pra mim, pra eu ver se vocês entenderam este trem. Aqui, não sei se eu sei que foi assim, Quem sente as coisas é assim mesmo, não sabe explicar. Ferida da manipulação é a terceira ferida, porque é a terceira fase do desenvolvimento entre aproximadamente, gente, sempre vai ser aproximadamente, tá? Nunca vai ser uma regra. Entre 1 ano e 2 anos e meio é quando o amadurecimento neurológico tá chegando aqui perto da cervical, quando o bebezinho começa a ter o controle dos movimentos das mãos e dos braços, então ele começa a interagir mais com o mundo, literalmente, porque ele já começa a pegar coisas, a fazer coisas, mandar beijinho, dar tchauzinho, né? E ele interage mais com o mundo que não é só ali com a mãe, né? Então ele começa a interagir mais com outras pessoas, não só com o pai, com a família mais próxima, mas com outras pessoas, quando a mãe leva no mercado, quando a mãe leva no shopping, ele começa a interagir mais com esse mundão aí que existe, né? Então, qual que vem o registro, gente, dessa fase? Quando a criança faz um monte de coisa legal, ela pega o bichinho, ai que fofinha, ela manda beijinho, ai que fofinha, nossa, ela ficou sentada, ai que fofinho, tudo a gente acha lindo. Então, a criança, o registro dela é, olha, quando eu faço essas coisas aqui,
é mó legal, todo mundo faz um monte de coisa que eu quero, todo mundo sorri pra mim. Porque a referência, mais cedo a criança já tem isso, quando a criança começa a sorrir, ela começa a testar as pessoas. Isso é um estudo mesmo, tá? Não tô falando besteira. Então, as crianças, às vezes, elas mudam até a face para testar o outro. As reações do que eu faço, o poder que eu tenho do que eu faço no outro. Então, se eu faço cara de triste, se eu faço cara de choro, se eu sou mais boazinha, se eu faço tudo que os outros querem. Ou a minha mãe me pede pra fazer alguma coisa e pra eu dar tchauzinho e eu não vou dar. Isso é uma forma de testar as pessoas, testar a reação delas. Então, a criança que tem um registro muito forte nessa fase, ela associa o quê? Eu preciso fazer as coisas para conseguir aquilo que eu quero. Porque quando eu agrado as pessoas, elas fazem o que eu quero, elas me dão beijo, elas me dão bala, elas me levam para passear, sei lá, eu consigo alguma coisa. Quando eu não faço o que elas querem, ninguém quer me por perto, todo mundo me manda lá com os meus brinquedos, me manda pro meu quarto, me deixa na cadeirinha. Então, eu vou fazer esse negócio, porque se eu faço, eu ganho de volta. Então, o registro que essas pessoas têm, a informação ali nas sinapses preciso fazer para receber. Essa pessoa leva ao pé da letra desde bebezinha o dar e receber. Então, para ela, o mundo é uma troca. Então, qual é o grande recurso dessas pessoas? É a negociação, né? É articular pessoas e coisas, saber que coisas que vão funcionar, que pessoas que junto vão funcionar. Então, são excelentes líderes, inclusive. E qual é a grande dor? O grande medo? É o medo de ser manipulada. De ser manipulada, de ser usada, de ser enganada. Então, você falou que se eu desse tchauzinho, você ia me levar para passear. E eu dei tchauzinho e você não me levou. Você falou que se eu ficasse aqui boazinha, sentadinha, você ia, sei lá, me dar um sorvete e você não me deu. Então, tem muito a ver com a questão da confiança. Eu fiz algo porque eu acreditei em você e você não fez a sua parte. Então, são pessoas que na dor, elas podem ser muito controladoras, até para não serem enganadas, e podem ser muito aquela pessoa com o pé atrás, que não consegue confiar. Por quê? Porque se eu confiar, você pode me dar o cano, você pode me passar a perna, você pode me enganar, então eu não posso confiar. Então o registro é muito forte dessas pessoas, tá? E no relacionamento amoroso, como é que vai ser? Vai ter muita dificuldade de entregar o coração. Muita dificuldade. É aquela pessoa que ou ela vira muito controladora, né? E às vezes é um controle meio velado, ninguém sabe, mas ela, sei lá, contrata o detetive pra ir atrás do namorado, ela pega o... Porque tem aquela mulher que é muito ciumenta, que ela pega o telefone na frente do cara mesmo, todo dia, né? São dois adultos não saudáveis, um fica pegando o celular do outro porque um fica desconfiando do outro. Então, não sei por que estão juntos. Mas ok, eu sei que tem um monte de gente assim, talvez você até esteja me vendo e seja assim o relacionamento de vocês. E ok. Mas, dependendo do nível de dor que ela tá, ela não conta pra ninguém que ela tem essa desconfiança. Porque ela não é de abrir os sentimentos dela. Porque ela não quer ficar vulnerável. Se ela ficar vulnerável, alguém pode passar ela pra trás, alguém pode usar aquela fraqueza dela pra enganar ela. Então é muito difícil ela se abrir, é muito difícil ela se entregar. Entregar o coração. Então, por quê? Ela vai tentar sempre ter o controle das coisas. Então, das pessoas, como é que tá funcionando, quem tá fazendo não sei o quê, por que estão fazendo isso, por que não estão fazendo assado, né? E isso na dor, porque na dor ela tá tentando evitar o quê? O medo de ser enganada. Ela não quer passar por essa traição. E é visto como uma traição também. Inclusive, alguns materiais de estudo, essa ferida é chamada de ferida da traição, tá? Só pra vocês saberem. A título da informação, mas eu chamo de manipulação, assim como eu chamo da injustiça de injustiça, que tem alguns materiais que chamam de traição, porque a conotação é diferente, né? No português usa a mesma palavra para coisas diferentes. Ó, estamos na ferida da manipulação, na terceira ferida. Eu vou encerrar essa live, porque ela já vai dar 1 hora. E eu vou abrir outra. Aí a gente vai falar sobre humilhação, sobre injustiça e sobre os conflitos entre as feridas, tá bom? Então, não saiam daí. Tô parecendo a Ana Maria Braga. Não saia daí, não mude de canal. Eu vou encerrar para compartilhar, para a live ficar salva e eu já volto aqui. Voltem! Senão, eu vou pegar vocês, o pé de vocês à noite. Não, mentira. Se você está aqui comigo ao vivo é porque você cansou do Fantástico e resolveu fazer alguma coisa útil pela sua vida por você mesma. E eu espero de verdade que vocês vão voltando, vocês que estavam na primeira parte, porque agora a gente vai falar sobre a ferida da humilhação, a ferida da injustiça e sobre os conflitos entre as feridas emocionais.
Que foram as grandes perguntas que eu recebi aí, principalmente nesses últimos 2 dias aqui no Instagram. Então vamos lá. Só para fechar, ferida da manipulação. Habilidade de negociar, de articular. Então, não necessariamente esse controle que ela exerce é um controle ruim. Se ela estiver na dor, com medo de ser enganada, vai ser um saco. Porque nada vai satisfazer ela, ela vai querer saber tudo, ela vai querer ser tipo aquele detetive, né? Que não vai fazer nem diferença, aqueles meros detalhes, mas ela quer saber, para ela não ter essa sensação de que ela vai ser enganada. E se ela tá no recurso, ela consegue delegar as tarefas certas para as pessoas certas, ela consegue inspirar as pessoas, encontrar o motivo de cada um para fazer aquilo acontecer. Então, são excelentes líderes. Ó, Cris chegando, Márcia, ai que bom que vocês estão voltando. Não me abandonaram, que bom. Gabizinha vai ficar muito feliz hoje. A Jaque, a Lu, ó, tô dando até tchauzinho pra vocês, gente, porque vocês não me abandonaram. A tia Gabi agradece. Renata, isso aí. Vamos lá. Então agora eu vou continuar. Então, para fechar a ferida da manipulação, tá? Na dor, essa pessoa vai o quê? Ser extremamente controladora, mesmo que velado, né? Às vezes, se ela tá na dor tão alta, ela não consegue mais disfarçar, né? Mas normalmente ela tenta disfarçar e tenta fazer esse controle velado. E quando ela estiver no recurso, ela vai usar essas habilidades de entender essa visão do todo, entender o que cada um tá fazendo, como é que cada um tá funcionando e articular as coisas para acontecerem do jeito legal, que é bom para todo mundo. É uma pessoa que no recurso ela vai ser muito ganha-ganha. É bom para mim e é bom para você. É uma pessoa que ela faz planos, não aquele planejamento com antecipação, mas ela planeja como as coisas vão funcionar. Então, no relacionamento amoroso, ela gosta de fazer planos, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, a gente vai viajar e depois a gente vai fazer o quê? E a gente vai falar com não sei quem, que não sei quem pode ajudar e fulano tem um barco e a gente vai poder pegar. Ela faz todo esse esquema na cabeça dela lá. A dificuldade que essa pessoa às vezes vai ter é de fazer acontecer, de realizar. Porque ela faz planos, mas não necessariamente ela consegue executar todos, tá? E vamos entender por quê? Nessa fase, a criança ainda não anda. E aquela que ainda já tá dando os primeiros passinhos, ela não tem total controle das pernas. Então, ela não é totalmente independente para fazer o que ela quer. Então, ela articula com os braços, que ela já tem controle. Ela articula com a fala para negociar. Então, ela chama a atenção das pessoas, negocia, pede ajuda, né? Ou negocia essa troca, eu faço isso, você faz aquilo pra mim, pra ela conseguir realizar os projetos delas, tá? Então são pessoas que, às vezes, se elas têm essa ferida muito alta, elas vão ter muitos planos, muitas ideias mirabolantes, mas vão ter mais dificuldade de colocar em prática. Elas vão precisar de ajuda de outras pessoas, às vezes, para colocar em prática, ok? Ferida da humilhação. É a quarta ferida, quarta fase da infância, é a fase do desfraude. Normalmente entre 2 anos e meio, 3 anos e meio, dependendo das crianças, né? Qual que é a fase certa do desfraude? Porque tem família aí que assim, fez 2 anos e é pra tirar a fralda. Não, não façam isso. Existe um jeito de descobrir. Porque é a maturação neurológica chegando ali na região lombar. Que é onde, quando a criança entende, quando ela recebe o sinal, inclusive, né, a informação do cérebro de que ela vai fazer xixi, que ela vai fazer cocô. Antes disso, não tem como. Antes disso, a criança é cobrada por algo que ela não faz a menor ideia do que é. É a mesma coisa de pedir para a criança escrever o nome e ela nunca viu nenhuma letra. Ela não sabe o que é. Mas, como tem essa coisa assim de tem que ser assim, porque 2 anos tem que tirar a fralda, então às vezes os adultos cobram daquela criança algo que ela ainda não está preparada para fazer. Quando que a criança vai estar preparada? Quando ela consegue subir uma escada sem segurar em alguém, sem segurar no corrimão. É quando ela está 100% preparada. Quer dizer que a maturação neurológica chegou, já chegou nas pernas, então aquela parte ali do quadril, que é onde tem a inervação para os órgãos ali, inclusive para a bexiga e todo o sistema excretor, é quando acontece. Antes disso, não, tá? Tô dando esse parênteses aqui para as mães de plantão, né? Então, qual que é essa ferida? É a ferida da humilhação. Por que que é a ferida da humilhação? Porque se eu faço xixi na calça, se eu faço cocô na calça, é legal? Nessa fase, a criança já tem esse contato com o mundo. Ela já sabe que ela pensa coisas dos outros e que os outros pensam coisas dela. Ela já sabe que falar as coisas na frente dos outros é embaraçoso,
pode deixar ela envergonhada e outras pessoas envergonhadas. Então, se eu faço xixi na calça da escola, por exemplo, e todo mundo fica sabendo e tira sarro da minha cara, e a professora fica falando pra todo mundo que eu fiz xixi na calça, né? E criam situações até de constrangimento, né? Eu já escutei histórias, né? Mas até recentes, né? A criança tem que desfilar porque a calça tá molhada, não tem outra, né? Fez cocô na calça. E a questão do xixi e do cocô, gente, tem muito a ver com nojo, né? Que não é qualquer coisa, é xixi e cocô, é fedido mesmo, é nojento. Então a gente tem muito essa questão do nojo. Então, é uma fase que a criança aprende o quê? Olha, eu não sei o que é esse xixi, o que é esse cocô, mas eu vou tentar segurar, porque eu sei que é na região do xixi, na região do quadril, né? Do bumbum ali. Então ela aprende a segurar. Ela segura o bumbum, ela contrai o bumbum, ela não sabe nem o que ela tá fazendo, mas ela segura, porque eu tenho que segurar, eu não posso fazer xixi na calça, eu não posso fazer cocô na calça, porque se eu fizer vai ser um inferno. A minha mãe vai contar pro meu pai, vai contar pra todos os vizinhos, né? Vai falar pra todo mundo, eu vou ficar com vergonha, eu não quero. Nessa fase a criança já sabe, tá? Eu tô falando dessa fase porque normalmente é ligada ao desfraude, mas podem acontecer outras coisas nessa fase, que é a fase da maturação neurológica naquela região ali da medula espinhal. Então pode ser que assim a criança não soube fazer uma tarefa de casa e a professora constrangeu ela na frente de todo mundo, tá? Então vão ser coisas associadas. E aí essa pessoa aprende a segurar, ela aprende a suportar, ela aprende a aguentar. Esse vai ser o grande recurso dessa pessoa. Quem tem a ferida da humilhação é capaz de suportar situações difíceis por muito mais tempo do que a maioria das pessoas, né? É muito resiliente. Ela bate, quer dizer, ela apanha, mas ela tá lá. Tô falando não literalmente do apanhar, mas às vezes também é, né? Mas assim, a situação está difícil e ela tá ali. Ela ainda não desistiu. Ela tenta seguir em frente, ela tenta melhorar até dar certo. Então são pessoas muito mais resistentes. E qual que é o grande medo? É o grande medo dessa situação embaraçosa, né? De passar vergonha, principalmente na frente dos outros. Mas é uma pessoa que ela também não gosta de errar e alguém fala pra ela, ó, Gabi, você errou. Ela não gosta. Mas se for numa reunião de equipe e alguém falar, Gabi, você errou, essa pessoa quer morrer, ela quer se enfiar dentro de um buraco e nunca mais aparecer. Então, como que essa pessoa funciona? É como ela tem o grande medo de ser envergonhada, de fazer algo errado e dar merda, né? O que ela faz? Ela tenta fazer tudo perfeito. Então, são pessoas extremamente perfeccionistas e que não é para aparecer, não é para conquistar. É perfeccionista para evitar o erro. Se ninguém falar nada do meu nome, ótimo, quer dizer que eu não errei. É mais ou menos assim. Então, são pessoas que preferem ficar mais tempo numa mesma situação. Por exemplo, relacionamento amoroso. Tá difícil o relacionamento amoroso, mas a pessoa não quer ir pro próximo. Ela não quer terminar, ela quer melhorar aquele relacionamento pra até ele fazer ele dar certo, né? Porque tem a questão de que o que não dá certo é porque ela fez errado, vai trazer a culpa pra ela. Ela fez alguma merda, né? E qual é o grande recurso? A resiliência. Essa capacidade de melhorar algo, de suportar situações de crise, de suportar situações difíceis, de acreditar que ela pode fazer bem feito e continuar fazendo melhor, né? Então são pessoas extremamente hábeis nessa questão de rever os detalhes, rever os processos, vamos fazer de novo, não vamos desistir, né? Então eles são bastante persistentes. Também são bastantes do sentir, né? Eles adquirem a sensibilidade, só que eles são. Quem tem a ferida do abandono é do sentir, então eu sinto e eu ponho pra fora, através da minha comunicação. Quem tem a ferida da humilhação é do sentir, então eu acolho essas pessoas, eu acolho esse ambiente, mas eu guardo, eu seguro. As palavras que essas pessoas, assim, mais usam é segurança. Então eu seguro, eu aguento, eu suporto, eu carrego. Qual que é o problema? Pode carregar problema dos outros, situações dos outros, tentar resolver o problema dos outros. Por quê? Porque ela acaba pegando os problemas pra si. Então tem que tomar esse cuidado, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, é isso, ok. Ferida da humilhação, check. Vamos para a última, ferida da injustiça. E depois eu vou falar dos conflitos e vou responder todas as perguntas de vocês. Ai, vai dar muito tempo, porque é 9h30. A gente tem até 10h30. Até vocês me abandonarem aí e tudo for embora, a gente vai poder conversar aqui. Ferida da injustiça. É a última fase do desenvolvimento, a fase de maturação neurológica ali da região sacral, que é a última parte ali da nossa medula espinhal.
E é o surgimento da sexualidade. Não é de fazer sexo, porque sempre vem os ignorantes, né? Que, ai, meu Deus, que essa criança nessa idade vai fazer sexo. Óbvio que não. Mas a maturação neurológica chega ali nos órgãos genitais. É tipo um choquinho mágico, entendeu? Então pode ser uma fase de descoberta da criança, fase de menino e menina. É quando essa criança começa a ver o mundo como pares, os homens ficam junto com as mulheres, todo mundo tem par, né? Então, essa fase normalmente é entre os 3 anos e meio, 5 anos, aproximadamente até 6 anos, né? Varia muito. Qual é o grande medo dessa criança? Não, dessa criança não, desse adulto que tem essa ferida. A injustiça. Por que é injustiça? Porque tem a ver com merecimento. Então, o grande medo dessa pessoa é ser trocada, ser excluída, ser traída, ser preterida. Então, é como assim, ó. É diferente de ser traída da confiança, né? Pô, você me enganou, a gente tinha um acordo, você me enganou. Não, é o traída assim. Ok, a gente tava aqui e eu sou a melhor, faço tudo perfeito e você escolheu outra. É nesse sentido, tá? O preterido é isso. Tinha 2 pessoas e você não me escolheu. Você escolheu outra pessoa. Esse é o grande medo. É ser excluída nesse sentido. Você não serve mais. Você era boa, agora você não é mais. Eu até brinco, tinha uma propaganda, eu preciso achar essa propaganda, gente, eu vou postar pra vocês. Era do Red Bull, que era assim, você não ganhou o segundo lugar, você perdeu o primeiro. Essa é a dor de quem tem a ferida da injustiça, né? Ela quer merecer este lugar. Então, é injusto no sentido de eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor, eu me matei, me sacrifiquei, dei o meu sangue e eu não fui escolhida, eu não ganhei o prêmio. É nesse sentido, tá? De fazer o esforço e não ter o prêmio. É mais ou menos nesse sentido. E são as pessoas mais resistentes a esse conteúdo, tá? Então, se vocês não se encaixarem nessa ferida, eu super entendo, é normal. Ah, eu não vejo, eu não acho que eu sou assim. Por quê? Até porque tem uma coisa, isso alguém me falou hoje no direct. É tão difícil assumir que eu gosto de estar em evidência, que eu quero aparecer, que eu quero ser vista. É difícil. E quem tem a ferida da injustiça, essa pessoa nasceu pra aparecer. Por quê? Qual é o grande medo dessa pessoa? Não é ser trocada? Não é ser excluída? Não é ser trocada por outra que é melhor? Então, qual é o registro que essa pessoa tem? Eu preciso ser a melhor, eu preciso ser a perfeita. Porque se eu não for a perfeita, eu não vou ser escolhida. Então, o corpo dessa pessoa é programado para ser o corpo mais bonito, mais harmônico. Não vou falar bonito porque beleza, ela é individual, né? Mas mais harmônico, mais equilibrado. Então, a musculatura é uma musculatura mais definida, até porque nessa fase da criança, a criança já é totalmente independente. Ela já tem um controle total do corpo. É a última fase do amadurecimento neurológico. Então, ela já faz tudo, ela já pula, corre, brinca, ela já não precisa de pai e mãe para fazer o que ela quer, né? Ela precisa para fazer as escolhas, mas motoramente, neurologicamente, ela já está 100%. Ela está chegando no seu auge ali de 100% do desenvolvimento neurológico. Então, é uma criança totalmente independente, né? Por isso que tem a questão de ser independente, de ser proativa, de ver que tem uma coisa para ser feita, ela já vai lá e faz. A criança tem muito isso, né? Ela sempre vê a mãe fazendo aquilo, quando ela vê que aquilo precisa ser feito, ela vai lá e ela quer fazer. Então, e o registro neurológico é esse. Por que existe esse registro neurológico? Nessa fase, a criança começa a ver o mundo em pares, né? Então, o meu pai e a minha mãe é o primeiro par que eu vejo. Se é um par que tá junto, se é um par que tá separado, vai ter influência do mesmo jeito, tá? Tem gente que fala assim, mas meu pai foi embora, por que eu tenho essa ferida? Porque tem a falta do pai, né? Existe uma ausência deste par, porque na cabeça dessa criança, o mundo é feito em pares e é o pai e a mãe. Se o mundo dela não tem o pai e a mãe, tem um problema no par, mas o mundo é impar, tá? E aí, ela vê o pai como o par, o mais próximo de par dela, porque ela não tem relacionamento, né, com o mundo e tal. E a mãe como, como é que fala? Aquele conflito ali, né, como disputa. Só que vamos supor que é um triângulo amoroso, né, aqui. Eu aqui nessa ponta, meu pai e minha mãe. Só que é um triângulo amoroso que eu já tô perdendo, porque o meu pai e a minha mãe já são um par. Eu não vou ganhar esse par, nunca, né? Mas o que essa criança pensa? Porque o mundo da criança lembra, é um mundo lúdico, né? É um mundo de muita fantasia. Ó, o meu pai escolhe sempre a minha mãe.
E lembra, né, que a gente, quando criança, a gente ama incondicionalmente os nossos pais, eles são incríveis, maravilhosos, por mais tranqueira que eles sejam. Então, pra eu ser escolhida pelo meu pai, eu preciso ser ultra top igual essa minha mãe, porque essa minha mãe, ela é muito top. Nossa, eu sou apaixonada por ela, ela é incrível, eu tenho que ser melhor ainda do que ela. Então, o registro neurológico, né, na fase, a filha, né, vai ter esse par aí, essa relação com o pai, e vai ter essa disputa com a mãe e o filho vice-versa, né? Vai ter essa conexão maior com a mãe e a disputa com o pai. Então, o registro que fica é: eu preciso ser perfeita. Eu preciso ser mais incrível do que essa pessoa que eu considero a pessoa mais incrível da vida. Como é que vai dar conta disso? E às vezes é por isso que vem aquela coisa de nunca ser boa o suficiente. Porque você, quando criança, nunca vai ser boa como a sua mãe. Obviamente, não vai. Mas a criança não sabe disso. E o registro neurológico que fica é esse: eu preciso ser perfeita para ser escolhida e eu não fui escolhida. Eu preciso ser perfeita para ser escolhida e eu não vou ser escolhida, né? Isso é uma rivalidade, né? Mas eu quero que vocês entendam, para não sair falando que mãe sempre tem conflito com a filha, porque não é uma disputa. A filha não quer roubar o lugar da mãe. A filha tem uma admiração pela mãe. Ela vai ter disputa se durante o crescimento dela tem rolo aí, porque aí às vezes os pais não são saudáveis e pode dar merda. Pode. Ai, gente, preciso pegar o cabo do meu celular aqui, senão vai acabar a bateria. Tá? Mas nessa fase não é isso que acontece. Gente, preciso só fazer uma gambiarra aqui pra pegar o cabo do celular. Pronto, voltei, tá? Então, não é isso que acontece nessa fase. Nessa fase, ainda não existe disputa. Se a disputa vai acontecer, é porque essa criança vive num ambiente que não é saudável e que vai criando essa disputa, tá? Nessa fase é só admiração. A minha mãe é muito incrível, eu preciso ser como ela. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Ok? Então, fica essa coisa do ser perfeita. Então, assim, tem uma alta exigência de perfeccionismo, e que é diferente da ferida da humilhação, que eu quero ser perfeita pra ninguém falar nada que eu errei, de preferência ninguém precisa nem pronunciar meu nome. Quem tem a ferida da injustiça quer ser perfeita pra ser vista. Eu não vim no mundo a passeio, não, eu vim aqui pra aparecer. Então, são mulheres que, quando tem essa ferida, esse traço mais alto, vão ser mulheres que usam roupas mais coloridas, roupas para chamar atenção, roupas mais decotadas e tal. E isso não é certo nem é errado. É a necessidade que essa pessoa tem de ser vista. Ela quer ser vista mesmo. E não tem nada de errado com isso. E a gente que tem a vida da rejeição, que quer se sumir, se esconder, a gente tem o nosso jeito, tá? Então a gente só precisa aprender a respeitar isso. Claro que se a pessoa faz isso porque ela tá na dor, desesperada para alguém notar a existência dela, para ela estar em evidência, é um problema. Mas se ela tá bem, é só uma escolha, ok, sem problema. Gente, desculpa, eu tô arrumando aqui porque depois que eu pus o Pregnite da bateria, ele tá caindo aqui. Saco. Ó, tá vendo? Ele cai. Espera aí que eu tô fazendo uma gambiarra. Eu sou a rainha da gambiarra, é isso aí. Vamos lá, soluções. Então, vocês já entenderam: competitividade, proatividade, agilidade, né? E essa tendência ao perfeccionismo. Essa tendência ao perfeccionismo vai ser um problema quando ela estiver se comparando com todo mundo, porque na dor, quem tem a ferida da injustiça se compara. Porque, lembra, o mundo tem que ser justo. Eu tô fazendo, mas eu não tô recebendo. Fulano, então o namorado da fulana é melhor. As crianças da fulana são mais bonitas. Ela tá viajando de novo e eu ainda não viajei esse ano. Aquela coisa da grama do vizinho ser sempre mais verde é muito típico de quem tem a ferida da injustiça. Porque eu comparo a minha vida com a do outro e eu acredito que a minha tinha que ser melhor. Por quê? Porque eu mereço injustiça, tá? E quando que vai ser positivo isso? Quando ela para de se comparar com os outros e ela busca a evolução. Ela busca o progresso. Ela entende que ela sempre pode melhorar. Porque, gente, quem tem a ferida da injustiça, bota o dedo aqui, é uma pessoa que não se contenta. Ela não se contenta. Ai, meu Deus, sou eu na vida. Então, ela tá em busca. Por quê? É a criança independente. É a criança querendo mais. Ela tem essa energia do querer mais. Então, são pessoas que vão querer continuar evoluindo, que vão buscar mais conhecimento, que vão buscar fazer a faculdade, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. O que precisa ter em mente? Eu tô fazendo isso para provar para os outros que eu sou muito boa,
Ou eu tô fazendo isso porque eu gosto de evoluir, eu tô fazendo isso pra mim, porque é o meu desejo, né? Então é sempre isso. E aí, isso é pra todas as feridas. Toda vez que eu estou fazendo algo pra provar pra alguém, ou pra contrariar alguém, ou pra obedecer, atender a expectativa de alguém, eu estou na dor. Que é o medo. É o medo de ser quem eu sou, então eu preciso me proteger, né? Me defender, atacar ou fugir. Toda vez que eu tô fazendo algo por mim, porque é o que eu acredito, porque é a minha necessidade, porque eu entendo que eu funciono melhor assim e eu vou fazer, mesmo que os outros achem ruim, eu tô no paradigma do amor. Porque aí eu estou fazendo escolhas por mim e não pelo que os outros esperam, ou porque eu devo algo pra alguém, ou porque eu acho que alguém deve algo pra mim, tá? Essa é a grande diferença. Então, o que vai variar é a dosagem, né? O limite, a diferença entre remédio e veneno é a dosagem. Então, tudo que é demais é ruim. Então, é isso, tá? Saber dosar, olhar pra si. Isso às vezes cansa quando não é pra gente. Claro que cansa. Tudo que é pros outros cansa, você não tá fazendo pra você. Eis a questão, é isso mesmo, Lu. Tinha mais alguém que fez uma pergunta aqui, deixa eu dar uma volta aqui. Contraditório. A ferida da rejeição quer passar despercebido, o rígido quer aparecer. E agora? Ha. Entra pro clube! Eu também, viu, Érica? Exatamente as minhas feridas, da rejeição e da injustiça. As minhas duas maiores. Ai, meu Deus, quase que eu cancelei de novo. Então, agora eu vou falar dos conflitos e semelhanças. E aí vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês, combinado? Então, vamos lá. Eu tenho outro... Meu Deus, foge as palavras do negócio. Resumo. Vocês não têm paciência comigo, né? Daqui a pouco vocês vão embora, me largar aqui. Voltei, gente. Voltei, tô aqui. Deu problema. Tá. Eu, 2 faculdades, 4 graduações, porque amo estudar, crescer e aprender. Ok, se for pra você, tá liberada. Quando é pros outros... E assim, mesmo que seja pros outros, porque pode acontecer. Eu trabalho como coach há muito tempo, então às vezes a pessoa chega com um objetivo que não é o objetivo dela. É o objetivo porque vai dar orgulho pro pai, porque vai sentir que venceu na vida, porque vai provar pra alguém. Não tem problema a pessoa continuar nesse objetivo, mas ela precisa ter consciência disso. Ela não pode fugir disso. Você tá fazendo isso pelos outros, não é por você. Você quer isso? Quer? Ok, então tá. Então abraça suas escolhas e vai colher também, porque vai chegar lá no final, você não vai ser feliz, você vai ficar reclamando que você fez isso por causa dos outros. Você não fez isso por causa de ninguém, você fez por causa de você, do que você queria dos outros. E aí você não teve e vai ficar infeliz, porque é assim. Todo excesso esconde uma falta. É. Isso mesmo. Vamos lá. Conflitos. Então, ferida da... Vou começar pela sua, Érica, que você falou, que é a minha, que é da Gabi também, deve ser mais um monte de gente aqui. Rejeição com a ferida da injustiça. É isso mesmo. Quem tem a ferida da rejeição quer se esconder, quer ter a capa da invisibilidade, quer fazer ali, quer ficar no mundo das ideias, não quer ser incomodado, não quer ser visto, não quer chamar atenção para não ter trabalho, não quer ficar explicando para os outros as suas ideias. E quem tem a ferida da injustiça quer aparecer, quer ser vista, né? Quer fazer o melhor, quer ser reconhecida. Então pode ser um conflito muito grande, porque horas a pessoa quer desaparecer, horas ela quer aparecer. E o que ela precisa fazer para isso não ficar num conflito de dor? Isso aconteceu muito comigo quando eu era pequena. Gente, eu posso passar 1 hora falando só das situações que já aconteceram exatamente assim. Quando eu começava a me destacar, porque, gente, se eu tenho a ferida da injustiça, querendo ou não, eu vou fazer o meu melhor, tá? Mesmo que seja inconsciente, eu tô num lugar e eu detesto isso aqui, mas se eu tô ali, eu vou fazer o meu melhor. A não ser que eu estiver muito consciente, né, agora, mas quando criança era assim que eu funcionava. Aí eu começava a me destacar, eu sumia, eu não queria mais, então eu não queria mais ir pro balé, eu não queria mais ir pra ginástica olímpica. Por quê? Porque eu começava a me destacar, o professor começava a falar de mim, que eu tinha que fazer isso, que eu tinha que fazer aquilo me dava um pânico. Eu nunca soube explicar por que isso acontecia. E agora eu entendo. Porque eu queria fazer o meu melhor da ferida da injustiça, mas eu queria ficar ali, né, quietinha na minha, tô fazendo o meu melhor, tá bom pra mim. Pra mim já era o suficiente. Então eu queria ficar ali, né, igual a todo mundo, passar invisível. Mas aí o professor começava a querer me destacar, eu entrava em pânico e falava, mãe, eu não quero mais. E aí, gente, tanta coisa que eu desisti nessa vida, eu entendi. Que não era que eu tava desistindo
Eu estava evitando a dor de estar em evidência e de ser rejeitado. Então, qual que é o equilíbrio? Você escolher em que áreas da sua vida que você quer se esconder, quanto tempo que você quer se esconder. Inclusive, assim, fazer uma agenda mesmo, né? Você vai sair todos os dias da semana, você não vai dar conta. Porque se você tem a ferida da rejeição, você gosta de ficar sozinha. Então, que horas que você vai estar com as pessoas, que horas você vai estar sozinha? Em que áreas você quer se destacar? E aí você vai se expor um pouco mais. Em que áreas que você vai ficar na tua e não vai falar pra ninguém? É isso que é buscar o equilíbrio, tá? Não é esperar não ser rejeitada, é esperar não sofrer injustiça. Não, é viver apesar das dificuldades, né? E como eu falo, né? Quem tem as minhas clientes estão passando aqui, é impossível todo mundo te rejeitar, assim como é impossível todo mundo te amar. Não tem como. Então vai acontecer? Vai. Vai ser assim mesmo, né? Mas para isso a gente precisa entender os medos. Aí é que vem, às vezes, a necessidade de um acompanhamento terapêutico, outras coisas, porque às vezes tem a ver com o contexto. A Lê falou ali, o ambiente, né? O ambiente que você foi criado, o ambiente que você vive hoje, pode estar influenciando nas suas feridas. Aí não é só saber as feridas, aí precisa entender outras coisas. Mas só esse conteúdo que eu trouxe para vocês essa semana toda, vocês já conseguem identificar pelo menos as principais feridas que estão doendo agora. As que a gente mais se identifica é as que estão doendo, tá, gente? Para ficar claro para todo mundo. Todo mundo tem as 5? Tem. Mas aquelas que a gente bate o olho, que eu tô falando e você se identificou, é aquela que tá doendo. As outras você vai identificar aos poucos, ou se vir outras situações na vida de vocês, que vocês sentirem essas dores, tá? Deixa eu ver aqui. As duas são do pensar. Sim. Falta de foco. Ai, peraí. As duas são do pensar, sim. A ferida da rejeição é do pensar, a ferida da injustiça é muito mais do executar, mas ela planeja e executa. Ela não é muito do sentir. Porque se eu entrego o meu coração 100% e a pessoa me trocar, me trair, como é que vai fazer? Então, o registro neurológico é não entrega 100%, entrega só uma parte aí. Então, ela sente mais do que, por exemplo, a ferida da manipulação, da rejeição, mas ela não entrega. Ela não fala, ela não dá o braço a torcer. Falta de foco pode ser dor de todas as feridas. Mas, por exemplo, quem tem a ferida da rejeição pode ser falta de foco porque tem muitas ideias. E aí, cada dia é uma ideia nova. E aí, ela fica perdida em tanta ideia, porque as ideias são incríveis, né? E também, no seu caso, que você falou que tem a ferida da injustiça, porque quer executar tudo. Porque tem pernas para executar e acaba tentando fazer tudo ao mesmo tempo, pode dar problema também. Fiz essa agenda esse mês. Me ajudou demais, até porque considerei meu ciclo. Ficou menos ansiosa. Porque o que acontece? A gente sofre uma pressão, gente, do mundo. Porque primeiro a gente não se conhece. Caiu. Primeiro a gente não se conhece. Aí, depois que a gente se conhece, vem o medo de comunicar isso pro mundo. Ai, meu Deus, mas como é que eu vou falar que eu gosto de ficar sozinha? Vão achar que eu sou louca. Depois a gente passa dessa fase e fala assim, eu não vou sair com vocês hoje, vou sair amanhã. Mas eu não quero ficar sozinha. Mas você tá doente, você tá bem. É o meu jeito, eu vou ficar sozinha. Aí você aprende a comunicar isso pro mundo, tá? Algumas pessoas vão gostar e outras vão odiar. Ok, mas é o que é. Você não vai poder ser outra pessoa para os outros gostarem de você, porque senão eles não vão gostarem de você, porque você está sendo outra pessoa. Né? Tá, deixa eu falar. A Lu falou a Lu também tem. As minhas clientes lindas, maravilhosas. Aí. Vamos lá. A ferida da rejeição com a ferida do abandono. Rejeição, mundo do pensar. Ferida do abandono, mundo do sentir. E aí, gente, eu quero que vocês pensem, tanto se vocês têm, né, quais são os conflitos que vocês têm internos, mas também os conflitos que vocês têm com outras pessoas, tá? Então, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem as duas. Ferida da rejeição, quero ficar sozinha, pensando. Ferida do abandono, quero ficar junto com todo mundo, sentindo, me conectando. Eu preciso dividir. Então, eu preciso saber em que momentos eu vou ficar sozinha e em que momentos eu vou ficar junto. E quem tem a ferida do abandono precisa estar sempre ligada para dividir em cotas, para não criar a expectativa de que uma pessoa ou que um grupo atenda toda a sua necessidade de trocar, de estar junto, de afeto, tá? Porque as pessoas não vão dar conta. Inclusive, por exemplo, se for uma pessoa que tem a ferida do abandono, quer ficar junto, quer falar, quer conversar, não para de falar. Pessoa que tá com outra que tem a ferida da rejeição, que quer ficar sozinho, que quer ficar na dela, essa pessoa que tem a ferida do abandono, ela precisa dividir em cotas.
Porque se ela projetar toda essa necessidade nessa coitada que tem a ferida da rejeição, essa pessoa vai embora, ela vai se sentir sufocada, ela não vai dar conta de toda essa expectativa dessa dependência do outro, ela vai embora. Quem tem a ferida do abandono precisa procurar vários canais de conexão, não é um só, não é só o namorado, não é só a família, é o grupo de amigas, o grupo da escola, o grupo da costura, o grupo do computador, o grupo de sei lá do quê. Porque não dá conta, tá? Vocês têm essa necessidade, mas não é o mundo que tem que fazer isso, que tem que satisfazer. Vocês precisam buscar formas de fazer isso. Então, estar com pessoas, comunicar aquilo que você quer e expressar os seus sentimentos. Se for palestrante, então, motivacional, vai pirar na batatinha, tá? A Erika falou isso mesmo, quer executar tudo e tem milhões de ideias. Aí fica louca. A Lu falou, as pessoas julgam demais. As pessoas julgam porque estão na dor. A gente também julga, tá? É uma necessidade do nosso ego. Porque se eu julgar os outros e eu for melhor, eu satisfaço o meu ego. Ó, não tô tão ruim, né? E se eu julgo os outros e eu for pior, aí acaba com a minha autoestima, minha autoconfiança, porque eu não estou sendo boa o suficiente. O julgamento é normal do ser humano. O que a gente precisa? O julgamento é automático. Aí eu trago pra consciência e falo, ok, isso não faz sentido. Eu sou assim e o outro é assado. Quando tiver bem, fica junto. Quando tiver dor, fica só. Não, não é isso, tá? O que acontece? Por exemplo, a rejeição vai querer ficar tempo sozinho sempre. Se tiver na dor ou se tiver no recurso. É uma necessidade que essa pessoa tem. Ela precisa entender, eu estou sozinha porque eu tô fugindo do mundo, porque não dá pra fugir do mundo, tá? Não dá pra ser uma pessoa saudável e não se relacionar com ninguém. Ou eu tô fazendo isso de tempos em tempos porque eu gosto, porque eu preciso desse tempo pra mim, tá? Quem tem a ferida do abandono precisa estar com outras pessoas. Se ela estiver na dor, ela vai ser uma insuportável, porque ela não vai parar de falar, ela vai querer chamar atenção, ela vai alugar alguém pra ficar falando tudo. Ela fala, sem começo, meio e fim, ela só tá falando, só tá extravasando. Se ela estiver no recurso, ela vai saber se comunicar, ela vai saber ouvir, ela vai saber fazer piada, ela vai saber contar o momento certo, ela vai saber respeitar o momento das pessoas de não quererem sair com ela. Tá, meu namorado não quer sair, então eu vou procurar um grupo de amigas. E não precisa ser outro namorado para atrair o namorado porque precisa de alguém, entendeu? É suprir essa minha necessidade de estar com pessoas. Então não é porque tá na dor ou porque tá no recurso. A pessoa funciona desse jeito. Agora, o medo que tá por trás, o motivo que tá fazendo ela ter aquele comportamento que a gente vai precisar analisar, tá? O grupo do Insta, amo ficar conectada. É isso mesmo. E vai buscar essas pessoas. Ah, eu não consigo falar com a fulana, então eu vou falar com a Beltrana. Mas não é aquele desespero de eu não consigo ficar sozinha. Não, é diferente. É, eu sou capaz de ficar sozinha, mas eu gosto de estar com pessoas. É diferente, tá? Vamos lá. Ferida da rejeição. Gente, eu tô toda torta aqui porque eu tive que mudar a câmera. Meu senhor. Ai. Vamos ver. Ferida da rejeição com a ferida da manipulação. Quem tem a ferida da rejeição não quer ser visto. Se eu não quero ser vista, eu não quero incomodar. Então, eu vou falar com a fulana. Ah, não, mas ela tá ocupada, deixa. Eu vou falar com a ciclana. Não vou pedir nada pra ela não, que hoje ela não tá bem. É esse jeito dela. Quem tem a ferida da manipulação, qual que é o grande talento? Articular pessoas. Eu preciso das pessoas para viver a minha vida, inclusive. Então, vou falar com a fulana, vou falar com a ciclana. Fulana tem que me ajudar a fazer isso, fulana tem que me ajudar a fazer aquilo. Então, pode ser confuso às vezes pra pessoa isso. Ela precisa daquela pessoa, né? O precisar, não na dor, tipo, eu não consigo fazer nada sem ninguém, mas não, eu sei que a Gabriela é a pessoa certa pra me ajudar. Eu tenho que falar com ela, não tenho que falar com o Zezinho, né? Então, nesse sentido. E aí, quem tem a ferida da rejeição vai pensar assim, não, mas o que ela vai pensar de mim? Não, mas é melhor não, ela deve estar ocupada, eu não quero atrapalhar. Não, senão depois, nossa, ela vai ficar com raiva de mim, ela nunca mais vai fazer nada pra mim. Então, pode haver esse conflito entre o incomodar o outro e botar ele pra funcionar, pra fazer o que você precisa e, não, eu não quero atrapalhar, quero ficar na minha. É melhor não, vai dar mais problema pra mim, depois eu vou ter que fazer alguma coisa pra aquela pessoa. Então, pode ter esse conflito, tá? Então, cuidado. O que precisa avaliar? Eu preciso dessa pessoa nesse momento? Preciso. Então, eu vou falar com ela. Não, eu posso esperar, falar amanhã. Eu posso mandar uma mensagem antes de ir na casa dela, por exemplo. Vai fazendo essas negociações com as suas feridas.
E quando são pessoas diferentes, uma quer articular, quer falar com todo mundo, quer negociar e a outra quer sumir, desaparecer. Tem que saber conversar. Fala, isso aqui pra mim é importante. Você prefere que eu vá sozinha? Tá bom, então eu vou sozinha. Você não quer ir comigo porque você acha constrangimento pra você? Ok, então eu vou sozinha. Tem que saber fazer essas negociações, tá? Ferida da rejeição com ferida da humilhação. Quem tem a ferida da rejeição tem muitas ideias. Muito criativo, muita criatividade. Então, quer fazer tudo diferente, na semana que vem já tem outra ideia e tentar fazer a mesma coisa é muito difícil. E quem tem a ferida da humilhação, o que essa pessoa gosta de fazer? Ela é resiliente. Ela gosta de fazer a mesma coisa até dar certo. E quando dá certo, aí eu supra-sumo, porque ela quer fazer aquilo para sempre. Então vai ter horas que essa pessoa, de repente, vai dar uma loucura nela, que é loucura porque a gente não entende, mas ela vai querer fazer tudo novo. E vai ter horas que ela vai querer fazer tudo do mesmo jeito. Como entender? Escolha. Escolha. Olha, no trabalho eu quero ter mais segurança, então eu vou inovar menos, né? E vou tentar fazer as coisas do mesmo jeito. Ou não, no relacionamento, eu quero ter um relacionamento estável. Então, no relacionamento eu vou me segurar, não vou ficar inventando moda e vou ser mais espontânea no meu trabalho. Escolha. É sempre uma escolha consciente. Por quê? O inconsciente é o piloto automático. O piloto automático do nosso inconsciente é o cérebro reptiliano. O que ele vai fazer? A escolha dele é pela sobrevivência. E acabou. Então, se eu quero mudar esses padrões, eu tenho que ter escolhas conscientes. Eu tenho que pensar e analisar sobre aquilo sim. Dá trabalho? Dá. Por isso que a maioria não muda. Por isso que a maioria não sai do padrão do medo. Porque dá trabalho. Tem que ficar escolhendo, pensando toda hora. É. Só assim que a gente sai do piloto automático. A ferida da manipulação parece o mais egoísta de todos. Ai, você acha? Eu acho que todos são egoístas no recurso. No recurso, todo mundo é egoísta e todo mundo devia ser egoísta. Eu fiz um post sobre egoísmo esses dias. Porque quando você é egoísta, você cuida de você pensa em você é feliz. E quando você é feliz, você é capaz de ajudar as pessoas a serem felizes. Quando você fica pensando nos outros, você se ferra, você é infeliz, você fica projetando a sua infelicidade nas pessoas e todo mundo fica infeliz. É um saco, tá? Mas ele parece egoísta porque ele negocia. E quando ele tá na dor, ele negocia pensando só nele, né? É o que eu quero, pra mim é tipo criança. Eu quero agora, eu quero pra mim, eu quero hoje. Quando ele tá no recurso, ele consegue ver o bem comum porque ele tem essa capacidade também de ver o todo, né? Quem tem a ferida da manipulação, porque ela vai articular coisas e pessoas. Ela precisa saber, o plano tá na cabeça dela, como que tudo vai funcionar, todo mundo que vai se orquestrar. Pensa numa orquestra. E aí ela consegue fazer essa orquestra funcionar pro todo, pro bem comum, que é o ganha-ganha, tá? Vocês gostam quando eu falo que é pra ser egoísta, né? Porque todo mundo fala pra vocês que vocês têm que cuidar de todo mundo, que vocês têm que agradar todo mundo. E aí eu falo que é mentira. Vocês têm que acreditar em mim, tá? Pessoas felizes aceitam as outras pessoas do jeito que elas são. Esse é o ponto. Pessoas infelizes criticam e julgam os outros. E isso é um saco. Sim, a ferida da manipulação, gente, conquista vem de gelo pra esquimó. Se isso for bom. Se isso for ruim, ele estiver na dor, ele vende também. Eu já falei da ferida da rejeição com a injustiça, que é o medo de ser vista, né? E o querer ser vista. Isso, só pense em si. Mas se ele estiver na dor, tá? Articular as pessoas. Mas todo mundo só pensa em si. A ferida do abandono, que não quer ficar sozinha. Ela quer ficar com os outros por causa dos outros? Mentira! Ela quer ficar dos outros porque ela quer ficar sozinha. Ferida da rejeição. Ela quer ficar sozinha porque, ai, como ela é boa e ela não quer incomodar as pessoas? Mentira! Ela tá evitando a dor dela, que é ser rejeitada. É que os outros é um egoísmo velado. Mas todo mundo tá pensando só nas suas necessidades. Quer dizer, não é nem pensando, porque é uma escolha inconsciente do cérebro reptiliano, né? Todo mundo tá pensando nas suas necessidades. A ferida da injustiça lá. Ela tá pensando o quê? Ela quer ser vista. Por quê? Porque o medo dela é a indiferença. Então ela faz de tudo pra ser vista. Não é porque ela quer ser a mais bonita, porque as pessoas merecem ver beleza. Não é nada disso. Então todo mundo é egoísta quando tá na dor. Por quê? Porque tá tentando evitar os próprios medos, tá? É que quem tem a ferida da manipulação é mais escancarado. Aí a gente joga pedra nele. Mas não é assim não, tá? Olha eu defendendo, nem é a minha maior ferida e eu tô defendendo ele. Ai, ai, mas é a verdade. Vamos lá, ferida do abandono. Gente, porque eu falo muito. Já são 10 horas, senão não vai dar tempo. E caiu aqui de novo.
Ferida do abandono com... Já falei com a ferida da rejeição. Ai, ai, ai. Vou ter que segurar. Ferida do abandono, que a letrinha tá pequena. Com ferida da manipulação. O que acontece? Quem tem a ferida do abandono é super sensível, né? Tanto para receber quanto para falar. E a ferida da manipulação, ele é mais racional, ele é mais de fazer planos. Ele até tem dificuldade de se conectar com os próprios sentimentos, porque como o mundo dele é o mundo do fazer e do trocar, não dá tempo de ficar vendo os sentimentos. Então, pode gerar esse conflito porque horas a pessoa pode sentir muito, ser muito sensível, querer extravasar, querer falar, e horas ela não quer nem saber de sentimento, ela quer executar, como é que a gente faz para resolver, né? E, gente, essa confusão às vezes é para a pessoa, ela fica confusa porque hora ela é de um jeito, hora ela é de outro, e pode ser confuso para as outras pessoas, para o ambiente, porque a pessoa parece bipolar, né? Porque a pessoa é bipolar, hora ela tá feliz e falando dela, e hora ela não quer saber de ninguém, ela só faz o que ela quer. Pode dar essa impressão também. Por isso que é tão importante vocês conhecer. Porque quando você se conhece, traz um alívio, porque você não tá louca, você sabe que você funciona desse jeito, né? Isso traz uma autoconfiança para você ser do jeito que você nasceu para ser, escolhendo que recursos que você quer usar e em quando você quer usar, né? O da ferida do abandono é fofo, mas ele é fofo pra ter o abraço dos outros, é egoísta. Gosta de abraçar. Mas ele gosta de abraçar porque é pra ele, não é pros outros. Ele não gosta de abraçar porque os outros vão se sentir bem. Não caia nessa historinha. Se tiver na dor, é egoísmo. Ferida do abandono com a ferida da humilhação, né? Então, os dois são muito sensíveis, tem essa semelhança, mas quem tem a ferida do abandono sente e extravasa. Fala, chora, canta, se expressa. Quem tem a ferida da humilhação, sente e segura. Então, essa pessoa pode viver o conflito de horas ela quer falar de uma situação e horas ela não quer falar nada sobre nada. Ou ela fala e depois se arrepende. Aí ela se fecha no mundo dela e não quer nunca mais falar com ninguém porque ela falou uma coisa que ela não devia falar. Então, tem que ter muito cuidado com essa coisa da expressão. Escolher qual é o ambiente seguro que eu vou falar, qual é o ambiente que eu não me sinto segura, que eu acho que vou me expor, então eu não vou falar. Ou que áreas da minha vida que eu vou falar, sobre que assuntos eu vou falar e que assuntos que eu não quero falar de jeito nenhum, que eu quero me proteger, né? Porque quem tem a ferida da humilhação, essa pessoa vai ter uma necessidade de segurar. Ela vai ter uma necessidade de não falar sobre algumas coisas, de não falar sobre os seus sentimentos, porque pra ela é o jeito dela funcionar. Se você tirar tudo dela, ela vai sentir um vazio também. Então ela precisa segurar. O que ela precisa? Escolher o que ela vai carregar, que ela vai segurar e o que ela vai abrir, o que ela vai soltar. Tá? Pra não virar uma destrambelhada falando besteira e depois se arrepender disso e entrar num ciclo aí de fala, se arrepende, se esconde. Fala, se arrepende, se esconde. Ferida do abandono com a ferida da injustiça. Então, quem tem a ferida do abandono gosta de ser espontâneo, de coisas confortáveis, né? Daquela coisa assim, vamos fazer porque desse jeito é mais legal e vai dar tudo certo. Ferida da injustiça, gosta de perfeição, tem que ter tudo planejado nos mínimos detalhes, tem que ser tudo lindo, tudo maravilhoso. Então, é uma mulher que, por exemplo, hora ela vai querer vestir uma coisa super confortável, chinela havaiana e bermudão, e hora ela vai querer se vestir com um vestido super colado, decotado e um salto desse tamanho, né? Isso eu tô falando de roupa, mas várias coisas de comportamento. Então, escolher que horas que eu quero relaxar, ficar confortável, ficar tranquila, falar o que eu penso, ser mais espontânea. E que horas que eu vou me programar para ser, para buscar essa coisa da perfeição, para ser vista bem, para tá bem na fita, né? O que eu vou falar, para não falar besteira, é esse tipo de coisa, né? A ferida da injustiça traz essa coisa de pensar mais antes de falar, o que os outros, qual a imagem que eu quero passar. Né? A ferida da injustiça tem essa coisa de qual imagem que eu quero passar e eu quero pensar sobre isso, então é uma escolha também. Manipulação com humilhação. Quem tem a ferida da manipulação gosta de mandar, bota os outros para fazer, né? Quem tem a ferida da humilhação quer executar sozinho, do jeito dele e no tempo dele. Isso é muito importante, tá? Ele tem o próprio tempo, porque ele revê detalhes e tal. Então, pode ter esse conflito. Ora, ela quer mandar alguém fazer, né? Mandar no sentido de que ela vai articular, negociar e tal.
e hora ela vai querer executar. Então isso pode ser também, porque se puxar muito para um lado, vai querer executar tudo e não vai conseguir negociar com ninguém, que é o recurso dela. Se puxar muito para o outro lado, vai negociar demais, vai articular demais e não vai fazer, que também é uma necessidade dela, que algumas coisas ela faça e faça muito bem feito, tá? Manipulação com injustiça. Meu Deus do céu, aí o bicho pega. É uma máquina mortífera. A manipulação gosta de delegar, de articular, de negociar. Ela não tem tanta força para executar. E a ferida da injustiça é agilidade, proatividade. Ela quer executar. Então, horas ela vai querer fazer sozinha e horas ela vai querer negociar, articular, mandar os outros fazerem. Então, vai ter que ter esse equilíbrio. Se puxar de um lado, vai fazer demais, vai se sentir sobrecarregado. Se puxar de outro, vai delegar demais e não vai fazer e vai sentir que é insuficiente, que não é boa o suficiente, que devia estar fazendo, que se ela fizesse ia ser mais bem feito, né? Porque a arte de delegar é respeitar o jeito do outro fazer também. E isso não é fácil pra ninguém. Ai, falaram aqui batom vermelho. Quem mais vai fazer a coisa da chamar a atenção é a manipulação ou a injustiça. A manipulação, porque ela sabe que ela vai ter algo em troca. Então, se for para ela receber algo em troca, para ela conquistar aquilo que ela quer, ela vai fazer. E é da injustiça porque ela quer parecer perfeita, que é a imagem que ela quer mostrar para os outros, então aquilo condiz com a imagem. Ou que ela quer aparecer mesmo, né? Ela não quer ser só mais uma, ela quer se destacar. Ferida da humilhação, último conflito, hein, gente? 10 e 11. Último conflito. Ferida da humilhação e ferida da injustiça. Humilhação gosta de fazer do seu jeito. Qual é a semelhança? Com perfeição. Então, os dois são executores, os dois com perfeição. Mas a ferida da humilhação gosta mais de ficar na dele. Ele é mais sensível, mas é mais na dele, é mais calado. Não gosta de falar muito, prefere ambientes seguros. Já a ferida da injustiça quer estar em evidência, quer falar, quer estar no pedestal, quer pegar o microfone, né? Gosta mais de estar nos holofotes. Então, ora a pessoa quer tá lá na caverninha dela, quietinha, ora ela quer tá expandindo, tá falando, estar em evidência. O que pode acontecer? E acontece muito, e as minhas clientes falam isso pra mim. Quando a pessoa tem essas feridas que são os opostos, e ela não tem consciência disso, pode assim, ela tá numa festa, tá tudo bem, tá se divertindo, tá horrores, e de repente, dá 5 minutos nela, ela quer sumir, desaparecer, né? Por quê? Porque já deu, é como se tivesse dado tempo, eu brinco, é como se você tivesse cotas, então divide a sua vida em cotas, em tempos, respeita esse tempo. Que é como assim, eu aguento 2 horas de festa, mais do que isso parece que eu viro abóbora. Por quê? Porque já deu, eu usei já todos os meus recursos da ferida da injustiça, já apareci, já estive em evidência, mas agora eu quero ficar sozinha, quero ficar na minha, quero ficar sozinha. Não quero mais me expor, tenho medo de passar vergonha, ou se for a ferida da rejeição, tenho medo do que vão pensar de mim, quero me esconder. Então, tem que tomar esse cuidado. Então, divide a vida em cotas. Por quê? Porque você vai ter, é uma necessidade, tá? Por isso que não tem essa coisa, na dor a gente vai ficar sozinho, no recurso a gente vai estar com as pessoas. Não, a gente vai ter necessidades diferentes. Mesmo as pessoas no recurso vão querer ficar sozinhas. E mesmo na dor vão querer ficar sozinhas. A gente só precisa programar a nossa vida, tanto de trabalho quanto de lazer, para atender as nossas necessidades. E aí é que nesse mérito, a Érica falou, é que eu acredito que somos egoístas. Sim, porque primeiro eu atendo as minhas necessidades, sou feliz, e quando eu sou feliz, eu sou muito mais feliz e gero essa felicidade para as outras pessoas. Porque aí eu paro de julgar. Se eu quero ficar sozinho e o outro quer ficar sozinho, tudo bem. Eu aprendo a comunicar. Aliás, gente, esse ponto nos relacionamentos é muito importante. Não adianta eu saber como eu sou, não adianta eu ter meu mapa, não adianta saber como eu funciono se eu não sei comunicar isso para a pessoa. Porque se eu não sei comunicar, é porque eu ainda tô no medo do que o outro vai pensar de mim. Então, assim, eu avancei um pouco, me conheço, mas eu ainda estou com medo de ser quem eu sou e de estar confortável em ser quem eu sou com aquela pessoa. E aí é difícil. Então, só saber e também querer que o outro adivinhe, não adianta, não é o suficiente. A gente precisa comunicar e sem um peso, né? Alguns comentários de vocês aqui nas outras lives trouxe isso. Ai, mas eu vou falar que eu quero ficar sozinha, o que é que vão pensar de mim? Cara, os adultos têm que ir se cuidar. Azar o que ele vai pensar. Se ele não dá conta de ficar sozinho, ele precisa se cuidar também.
né? Ai, mas nossa, eu preciso estar com pessoas. Será que você não é doente? É doente se você querer que uma pessoa fique 24 horas do dia com você, que ela te responda todas as mensagens no WhatsApp a hora que você quer. Isso é mesmo. É dependência emocional. Agora, se você entende que você gosta de estar com pessoas, que você vai ver seu namorado e no dia seguinte você vai sair com suas amigas e depois você vai no teatro com não sei quem, tá tudo bem, porque você está respeitando as suas necessidades. E aí é que é a minha bandeira de ser egoísta. Primeiro eu me cuido. É imperfeita porque não existe perfeição. Eu falo isso sempre, gente. Não existe perfeição. A perfeição que vocês buscam, eu não sei onde que ela vive. Porque ninguém nunca encontrou. Né? Não existe perfeição. Porque quando você for perfeita, você vai perguntar pro fulaninho do lado, e agora? Tô perfeita? Ele vai falar não. Porque ele não queria que fosse assim. Porque a perfeição que ele idealiza é outra. Então, o que é ser perfeito? É ser você. É ser você, cuidar das suas necessidades, ser quem você nasceu para ser, com todos os recursos que você ganhou. Então, se você tem mais de uma ferida, você vai usar muito aquele recurso. Se você tem um pouco de todas, em vez de ficar na confusão, use os recursos de todas as feridas, né? Escolhe os contextos que você vai usar na vida, no relacionamento amoroso, no relacionamento com pai e mãe, no relacionamento do trabalho. Aliás, já que eu entrei nesse assunto, relacionamento pai e mãe, é onde a gente mais sofre interferência e sem ter consciência, porque a gente não quer pensar. A gente tem conflito lá com o pai e mãe e a gente não quer mais pensar nisso, porque a gente já tá cansada de pensar nisso. Só que a gente busca o quê? O amor do pai e da mãe, a aprovação deles, a gente quer dar orgulho pra eles, ou a gente não quer que eles passem vergonha, aí a gente deixa de fazer coisas pra gente porque não é o que eles querem, ou a gente faz o oposto só pra intimidar, só pra desobedecer o que eles querem, mas na verdade a gente queria aquilo mesmo, a gente só não quer dar o braço a torcer. Aí a gente faz um monte de cagada na vida porque a gente está evitando pensar sobre isso. Só que é a grande influência da nossa vida, porque a gente não é criado por ETs, a gente é criado por pai e mãe. Né? A gente tem uma carga genética, mas a gente tem uma carga do ambiente. Então não adianta não pensar sobre isso. Você pode até não querer, tudo bem, é a escolha de vocês, mas assim, que vai dar merda, vai. Porque a maioria das coisas estão conectadas com essa forma que a gente foi criada. E não adianta falar assim, porque o meu pai e a minha mãe deviam ter feito isso, deviam ter feito aquilo, porque eles fizeram o melhor que eles podiam. Hoje, nós somos a geração que mais temos informação. É a geração que vai mudar, né? Ou que tem informação para mudar, que tem instrumentos para mudar. A gente não tem mais desculpa. As outras gerações tinham desculpas, eram gerações extremamente ignorantes no sentido de não ter conhecimento. Repassar, era na base do instinto, eu aprendi assim, eu vou fazer assim. A gente não tem mais essa desculpa. Eu aprendi que é desse jeito. Vai estudar, pelo amor de Deus, a gente está na era da informação. Qualquer coisa que você botar lá, eu adoro procurar coisas no Google. Não sei, eu ensino aqui em casa. Eu falo, procura no Google. Aí a pessoa digita uma palavra, eu falo, não, como fritar ovos na frigideira, como fritar ovos no micro-ondas. É assim que a gente procura no Google. Então, é assim, como educar filhos para a nova geração. É esse tipo de coisa que a gente tem que se perguntar. E não ficar com assim, não, eu já sei tudo. Não, do jeito que eu sei tá bom. Do jeito que eu sei tá bom não é suficiente para ser feliz. A nossa vida é toda cagada, porque um monte de gente fez um monte de cagada. A gente tem que mudar daqui pra frente. A nossa vida como adulto. E a gente que é mulher, que vai ser mãe, ou quem já é mãe, ou quem quer ser, tem mais responsabilidade ainda. Porque o que a gente sabe não é suficiente. Enquanto a gente criar os nossos filhos para se defender dos nossos medos, a gente está fazendo cagada. A gente precisa conhecer as necessidades dos nossos filhos. Porque foi isso que fizeram com a gente. Coitados, eles não sabiam, mas agora a gente sabe. Não, quem está aqui não pode mais falar que não sabia. Agora vai ter que resolver. Filho com a ferida da rejeição odeia ser advertido, mesmo quando errado. Bom, o fato é que ninguém gosta que aponte o erro, né? Ninguém gosta. Aí trabalhar as questões da comunicação não violenta, né? Sinalizar, se for alguma questão com pessoas relacional, falar como você se sente, porque ninguém gosta. Se alguém falar aqui pra mim que eu fiz alguma coisa errada, eu vou engolir o choro, mas eu vou ficar uma semana pensando nisso. Porque ninguém gosta de ser exposto, né? Seja, assim, só você e seu filho, nem sei se você tá falando do seu filho, né? Mas seja na frente de outras pessoas. Ninguém gosta de estar errado. O nosso ego não gosta de estar errado. A gente quer sempre estar certo. É difícil lidar com isso. Então, a gente precisa ter formas de comunicar isso para as pessoas também.
Por quê? Até porque, assim, vamos pensar que nós estamos evoluindo, mas nós estamos numa transição. O dia que todo mundo for saudável, né, vai dar pra falar assim, ó, Gabriela, você ferrou aí, cagou o negócio, faz direito. Porque eu vou estar saudável, não vou estar mais me protegendo, não vou estar com a minha autoestima, minha autoconfiança, né? O meu cérebro reptiliano não vai mais estar no comando. Mas nós ainda estamos em desenvolvimento. Eu falo, nosso cérebro neocórtex é o cérebro mais novo. A gente está aprendendo a usar esse cérebro ainda. É por isso que o cérebro reptiliano está no comando. Não é porque a gente quer, é porque a gente ainda está aprendendo a usar a outra parte do cérebro. Então, um dia eu espero que quando a gente erre, alguém fale, a gente não tem problema. Porque quer dizer que o cérebro reptiliano já entendeu que ele não está em guerra com o mundo, ele não precisa mais ficar o tempo todo atacando todo mundo. Mas enquanto isso não acontecer, a gente precisa encontrar formas mais criativas e menos ofensivas. Porque também, dependendo do jeito que a gente fala, é o nosso sistema atacando. E toda vez que o meu sistema de defesa ataca, ele levanta o alarde do sistema de defesa do outro, tá? Gente, nas minhas sessões eu faço uma loucura, né? Mas eu falo que é como se fosse um exército, nosso sistema de defesa. Se ele tá em guerra, é aquele exército que faz e vai pro ataque. Esse meu exército indo pro ataque vai fazer o quê? O sistema do exército do outro vai ficar lá parado, quietinho? Não, aí e aí é que começam as brigas, porque são dois exércitos tentando se defender e ganhar a guerra, tá? Então é isso. Gente, antes de encerrar, um monte de gente perguntou pra mim sobre as sessões, então eu vou falar aqui, peço licença pra vocês pra falar. Quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser, não ouve. E quem não quiser fazer, só ouve, porque às vezes não quer fazer agora, mas quer fazer depois, né? Mesmo dizendo com delicadeza, é difícil, porque é o ser humano se protegendo. Se ele tiver com todos os mecanismos de defesa dele ligado, não vai aceitar de boa. Pode aceitar daqui a uns 2 dias, mas é normal, tá? Então, gente, vocês me perguntaram da sessão. A sessão do mapa, como é que funciona? Quando alguém contrata a sessão do mapa, é a sessão onde eu faço a análise corporal. Então, vocês não vão me contar a história de vocês. Vocês podem até falar assim, eu acho que eu sou da injustiça, eu sou não sei o quê. Mas isso não importa, porque eu vou avaliar o formato do corpo de vocês. Seja por foto, quem quiser me mandar foto antes. Quem quiser falar assim, eu não conheço essa louca, essa Gabriela vai saber o que ela vai fazer com a minha foto, eu não vou mudar foto, não. A gente faz ao vivo, quer dizer, ao vivo online, tá? Mas ao vivo na sessão ali, ao vivo. Já vou responder, Cris. Segura aí. Então, aí eu faço essa avaliação ao vivo do formato do seu corpo. Te entrego aquele mapa que vocês viram aqui no Stories. Quem não viu, eu repostei aí. Te entrego o mapa com as proporções das suas feridas emocionais. Aí, nessa sessão, que é de aproximadamente 2 horas, eu vou falar como você funciona, quais são os seus recursos, quais são os seus grandes conflitos, onde que você precisa tomar cuidado, onde que você precisa ter mais atenção. E aí também ganha, né, o meu curso básico Florescer, que são 5 ferramentas de coaching para te ajudar na direção dos seus objetivos, porque saindo da sessão você vai ter um turbilhão de conhecimento e você vai precisar colocar isso em prática. Porque eu sempre falo que se for conhecimento por conhecimento, são só palavras soltas, a gente precisa colocar em prática. E você vai ganhar uma sessão de acompanhamento depois de 30 dias. Por que essa sessão de acompanhamento? Gente, porque é muita informação. É muita informação e a gente precisa de tempo para assentar algumas coisas. Algumas coisas a gente identifica na hora, entende e já ressignifica. Outras vão caindo fichas, quem é do meu tempo de cair fichas. Outras vão caindo fichas, outras eu vou fazendo conexões. Então, eu preciso de um tempo para lidar com esse monte de informação. E aí a gente faz uma sessão de acompanhamento depois desses 30 dias. Para ver o que é que ficou, o que é que não ficou, o que é que ficou confuso, o que é que precisa de tirar dúvida, alinhar os próximos passos. E durante esses 30 dias, a pessoa tem acesso ao meu WhatsApp pessoal, ali, full time, né? Quem não sei se as meninas ainda estão aqui, mas eu respondo ali toda hora, eu mando áudio, eu tiro dúvidas, porque, gente, é difícil. É difícil receber esse monte de informação, tá? E eu quero aproveitar para falar para vocês que o valor para dezembro vai mudar em janeiro. Então, quem quiser tem que chamar no direct agora, até dezembro, para reservar as vagas, que eu já estou abrindo oficialmente as vagas de 2020. E aí pode me mandar lá, tá bom?